E aí, senhores, todos me ouvem? Digam um olá. Cadê a camiseta, Olá, cara? ouvindo, Cadê a ouvindo. camiseta? Não, foi sem camiseta de LED dessa vez. Ai, Hum, e aí, pessoal, tudo bom? Bom, para quem não é do time de desenvolvimento, deixa eu dar um pouquinho do contexto, né? Que caminho eu tomei praticamente, né? A minha decisão foi mais em cima de tentar aplicar todo o conhecimento técnico que eu tenho, todo o conhecimento de engenharia, casando isso aí, no caso, com a inteligência artificial, e aplicar num repositório ou num projeto à parte. Por que à parte? Para ter, assim, de certa forma, liberdade de fazer o que eu quisesse, não vou estragar nenhum projeto da NFE, principalmente se as coisas derem assim errado, e sempre dá, e criar um projeto básico que o alvo do negócio, ou seja, que a situação fosse teoricamente simples, mas em que eu pudesse criar uma arquitetura de nível enterprise. Uma vez que você vai desenvolver uma coisa, talvez para um aplicativo de celular simples ou uma aplicação para a própria empresa, para automatizar algum processo, o requisito para tudo isso ele é muito menor. Agora, quando a gente fala de desenvolver algo que vai ser utilizado por centenas, milhares, milhões de usuários, o requisito, né, a base ali, né, e o risco, principalmente, ele aumenta bastante. Então, eu pensei na seguinte hipótese, né, na seguinte situação. Como que eu ganho a velocidade da IA, como que eu ganho a autonomia que ela me dá, só que sem perder esses fundamentos básicos, né, e alguns princípios pessoais, né, vou falar de algum deles, né, por exemplo, eu preciso participar das decisões da IA. O que eu quero dizer com isso? Quando eu mandar ela fazer alguma tarefa, quando eu mandar ela fazer alguma coisa, eu quero inferir a minha decisão, eu quero que ela me dê as opções, eu não quero que ela saia fazendo. Então, se eu mandasse criar, por exemplo, um aplicativo para sorveteria para controlar o estoque, eu não quero que ela, não quero que ela faça todo o sistema, eu quero que ela quebre isso em atividades, eu quero que cada atividade passe para uma análise crítica, eu quero escolher, eu quero falar, eu quero dar mais contexto sobre o futuro, porque de certa forma, quando a gente está desenvolvendo, nem sempre nós recebemos o contexto completo. Isso acontece na forma tradicional, né? E muita coisa, né, ou muitas coisas a gente também vai descobrindo ao longo do caminho. Talvez enquanto nós estamos fazendo algo, é ali que eu vou parar para pensar o que eu quero para o futuro, né? E então essa é uma das motivações pelo qual eu sou um pouco contra dar toda a autonomia, dar o workflow completo para a IA e deixar ela fazer de ponta a ponta sem algum tipo de intervenção. E também deixar isso tudo para o final significa um acúmulo de dados a serem revisados que, sendo bem sincero, hoje revisar pequenos blocos já é difícil. Imagina revisar uma especificação inteira lá no final e testar tudo isso. Então, esse era um dos princípios que para mim eram é um dos princípios que para mim é inegociável, né? Uma outra coisa que eu queria no D0, né, no dia zero, eu quero ter toda a instrumentação para a inteligência artificial, para que ela seja capaz de executar tarefas de forma inteligente, de não gastar muito, né, não ter muito custo com token, mas também quero a documentação para humanos. Né, eu também quero que quando um desenvolvedor pegue um repositório, eu quero que ele possa olhar, a gente chama muito de documentação, né? Hoje essa documentação pode ser de várias formas. Eu acabei de ver a apresentação do Leandro, tinha um PowerPoint muito legal, o Matheus tem uma outra depois, uma solução, não vou dar spoiler, mas enfim, tem várias formas de apresentar a informação. Mas não quero perder isso, eu não quero pensar só na IA. Eu quero que alguém que leia o repositório ele seja capaz de entender sem ter muito trabalho, né? Esse é um outro princípio. Um outro princípio que eu também coloquei no dia zero. Eu já sou, por padrão, quem manda PR para mim revisar sabe disso, eu já sou muito crítico na hora de revisar código ou de analisar código. Então, se eu estou de certa forma, terceirizando isso para IA, ou terceirizando isso para um ajudante, né, um parceiro meu, o nível vai elevar. Né? Eu não vou abaixar o nível, eu não vou deixar entregar código sujo, não vou deixar entregar código não performático. Então, a regra na base aqui para mim é que o código tem que ser de uma qualidade extrema, ele tem que ser de uma performance incrível, tem que aguentar, sei lá, 1 milhão de requisições. Vocês pegaram o conceito, né? E por conta disso, aí partindo um pouco mais para o nível técnico, eu
meio que oriento ali que eu vou mostrar isso. Eu tenho tolerância zero, zero para erros, com certeza, porque isso o projeto nem executa, mas também para alertas, né? Quem é dev sabe que de vez em quando não, de vez em sempre, a gente abre um repositório, nós abrimos um repositório para analisar e a janela de alertas lá tem 10 mil alertas, tem 15 mil alertas, e aí você nem tem como tentar tratar aquilo ali, porque a coisa já nasceu errado e o trabalho de refactoring ali é tão grande que às vezes não compensa. Então, se você leva isso para IA, ela não vai cansar, né? Nós devs ali para fazer isso manualmente, não vale o preço, não vale o investimento. Para IA, não. Você deixa para ela falar, olha, eu não quero alerta, e ela vai se virar. E o último ponto, que aí na verdade já entra mais na minha prova de conceito aqui em si, é que eu gostaria de automatizar o ciclo completo, né? Tem gente que chama isso de full cycle, né? Inclusive. O que seria para mim o ciclo completo? Não é só o desenvolvimento, não é só o escrever código. Ele vem desde a especificação, desde o requisito. Numa estrutura padrão, numa estrutura organizacional padrão, nós temos times ou pessoas diferentes que fazem isso, né? Nós temos lá o time de negócio, ou melhor, já começa lá no marketing, que enxerga uma oportunidade, que passa para o time de negócio, que traz o requisito, que passa para alguém que gerencia o projeto, vai transformar aquilo num documento um pouco mais técnico. Nós temos o tech lead, enfim, que vai olhar para aquilo de uma visão estritamente técnica de quais tecnologias vão ser utilizadas. Nós temos o próprio desenvolvedor back-end, front-end, depois nós temos a parte de DevOps, que é publicar, nós temos a parte de monitoramento, enfim, é um ciclo bem grande. Então entendam que eu não em uma semana que eu não consegui automatizar tudo, vocês vão perceber isso na hora que eu demonstrar, mas grande parte ali eu já deixei um ciclo mais grande parte do ciclo pronto, tá? Peço licença para o pessoal não técnico, eu vou partir um pouquinho agora só para mais para falar de ambiente técnico mesmo. Assim, qual que é o meu. E isso é muito baseado em opinião, tá? Eu sei que os desenvolvedores, de certa forma, nós estamos migrando, né, da forma de programação tradicional para a forma com a IA, e cada um talvez se simpatize um pouco mais com uma ferramenta ou outra. Então, o que eu vou demonstrar aqui não é assim, olha, esse aqui é o melhor ou é o pior. O melhor é aquela que vai entregar código de qualidade mais rápido, independente do desenvolvedor. Vou demonstrar qual que é o cenário que eu optei para ter uma referência. Bom, eu parti para o modo direto para o modo hard, vamos dizer assim, mas assim como outros membros do time, o Rogério é um ótimo exemplo disso. Nós começamos lá no chat, onde você abre a janela, vai perguntando, copia a resposta, cola em outro lugar. De lá a gente foi para a IDE, que instalou o plugin e coloca lá e vai usando através da nossa ideia de desenvolvimento, que vai editando automático os arquivos. E para mim, o próximo passo é realmente o terminal. Existem vários ganhos e várias motivações. Há um pouco a questão de gosto também, mas ele realmente acaba tendo uma performance melhor na hora de interagir com o repositório. Por quê? No cenário que eu estou aqui hoje, no cenário desse exemplo, eu sinceramente não escrevo mais código. Não escrevo mais código manualmente, eu não digito lá a linha. Isso não significa que o conhecimento prévio ou que o estudo não seja requisito, porque o julgamento do engenheiro de software ele ainda vai ser mais importante do que antes. Qual que vai ser o que vai diferenciar muito, principalmente no mercado? Vai ter o desenvolvedor que vai dando tab ou vai aceitando tudo que a IA vai cuspir, vai colocar em produção e talvez vai atingir um problema, e vai ter aquele desenvolvedor que realmente vai revisar o código, que vai testar o código e vai aceitar ou não, e inclusive interagir para melhorar isso. O meu ambiente, tá? O meu ambiente que como eu falei, eu estou usando o terminal, estou usando o WSL, né, que é o Windows Subsystem for Linux, basicamente é o Linux em cima do Windows. Por que que eu coloquei isso? Eu percebi nas experimentações, né, que as IAs elas estão tendendo a performar melhor no ambiente Linux, talvez até pela estrutura de arquivos, os comandos também. Quando eu trabalho no Windows, eu encontrei conflito de leitura de arquivo, encontrei tentativa de usar o PowerShell ali com alguns comandos que ela não conseguia entender, então não é que ela não resolvia, ela resolvia. Só que ela gastava muito token para resolver isso, porque ela tinha que errar várias vezes para ir consertando cada erro. Então, fui para o WSL,
estou usando o Bash, e eu gosto muito, né, do ambiente de uma função aqui do Windows Terminal, que é ficar abrindo vários painéisinhos, né, eu posso abrir vários terminais ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, eu abri um monte, ele está compartilhando a sessão, por isso que ele deu esse comportamento, mas eu não queria perder essa função, e para isso eu estou utilizando o Tmux. O Tmux, ele é também o mesmo gerenciador de janelas, só que voltado para o Linux, e a grande vantagem que no caso aqui eu vou utilizar o Cloud Code, ele automaticamente reconhece o Tmux, e quando eu preciso spawnar vários agentes, ele automaticamente sai criando panela não, painel, sai criando janela e consegue gerenciar e acompanhar todos eles ao mesmo tempo. Bom, uh, vou falar já de um desafio nos primeiros momentos, ou uma coisa que já vinha me incomodando bastante tempo que eu consegui resolver. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas tem um sonzinho que aparece aqui, né, e a tela pisca. Isso aqui é a notificação do terminal, né? O terminal, ele normalmente não manda mensagem para a área de notificação do Windows, para exibir lá, por exemplo, que um agente terminou de executar a tarefa. Então, uma das primeiras coisas que eu quis configurar no meu ambiente é realmente algum tipo de notificação. Isso aqui não é plugin, isso é nativo do terminal. Eu estou utilizando o que eles chamam de Bell Notification, né? O sistema de terminais ele já aceita isso. A única coisa que eu precisei fazer foi configurar aqui na seção do terminal que eu quero utilizar para todos os tipos, né? O de ouvir o som, mas a tela também dá uma piscadinha, e o taskbar ali embaixo, que é onde as aplicações estão minimizadas, ele também pisca a notificação como se fosse uma mensagem que eu estivesse acabando de receber. Porque o que acontecia? Nos primeiros usos meus da inteligência artificial, eu abria várias janelas, mandava cada uma fazer alguma coisa, mandava cada uma trazer alguma coisa, só que o tempo todo eu tinha que ficar passando entre as abas para ver quem terminou, quem não terminou, quem estava pedindo alguma resposta, enfim, quem estava interrompido para poder soltar para funcionar. Resolvi dessa forma. Outra coisa aqui do ambiente, em relação ao Bash, eu estou também melhorando ele, e eu tento não fugir muito do padrão, para se, por exemplo, eu troquei não é trocar a máquina, eu estou usando uma outra máquina agora que também tem o sistema, eu não fico personalizando teclas de atalho ou criando muita coisa própria, para evitar a questão de reaprendizado, né, e aprender uma coisa que vai funcionar talvez em qualquer máquina. Porém, alguns pequenos detalhes eu configuro, né, então se eu abrir aqui, por exemplo, o meu Bash Source, Bash RC. Eu tenho algumas customizações. Eu tenho um arquivo dedicado para variáveis de ambiente que são segredos, como por exemplo o meu token do GitHub ou o token do Context7, que eu vou passar um pouquinho mais para frente. Mas eu também tenho um alias, por exemplo. Eu gosto de startar o Cloud já de cara, no dia zero, com o esforço máximo, né? E nesse momento também estou utilizando o Dangerously Skip Permissions, né? Que é para evitar que ele fique perguntando ali. Porém, é como o nome diz, né? É perigoso, né? Se você mandar ali deletar o seu C2 pontos, ele vai tentar deletar. Mas com o uso responsável, eu estou bem seguro ali para trabalhar, e eu prefiro dessa maneira para deixar ele mais solto. Eu tentei utilizar um recurso chamado Sandbox, que em tese seria para permitir tudo aquilo que é leitura, mas restringir o que é gravação fora do repositório. É, é uma funcionalidade que está bem recente, está nos primeiros dias, e eu encontrei já alguns problemas de cara, cheguei a abrir algumas issues na Anthropic, e vou esperar ela ficar um pouco mais madura para trocar, mas seria melhor do que isso. Ao invés de dar um acesso total à máquina, restringir realmente aquilo que faz mais sentido. Eu tenho também, eu não uso só o Cloud, eu uso, por exemplo, o Gemini. O Gemini eu gosto de utilizar, quem me conhece sabe, eu gosto muito de testar os últimos recursos. Então, por exemplo, tudo meu aqui é preview, é beta, saiu a função lá, eu já quero testar, saiu uma outra funcionalidade, eu já quero mexer. Então, meu Gemini aqui, por exemplo, ele sempre pega o Night Build, que é o mais recente possível lá do repositório. E dentre outras, talvez, outras customizações pormenores, enfim, aqui eu já não bati. Só para entender o conceito de como eu faço algumas customizações para o meu ambiente. Bom, o que mais que eu uso aqui? E já ingressando um pouco mais de inteligência artificial na conversa. Eu testei nessa última semana alguns assistentes por voz, né, ou algum tipo de comunicação por voz, para tentar acelerar um pouco o meu processo. E o que eu mais gostei? Eu gostei do Companion Mode do ChatGPT.
Então, por exemplo, eu posso aqui, enquanto a gente está falando, Hi Laura, how are you doing? We are in the middle of a presentation of our AI week. Please say hi to the team. Your sentence is mostly clear, but there's a minor issue with word order. Instead of in the middle of a presentation of our AI week, a more natural phrasing would be in the middle of our AI week presentation. Also, there's a small article issue. You don't need of before our AI week. A revised version would be Hi, Laura, how are you doing? We're in the middle of our AI week presentation. Please say hi to the team. Fiz propositalmente isso para vocês entenderem que eu já não uso ela no formato padrão. Entendam, eu sou brasileiro também, ainda tenho alguma dificuldade ali ao falar inglês. O utilizar o inglês para mim está sendo um dos maiores benefícios, porque além de utilizar a ferramenta, eu estou melhorando a minha linguagem em inglês. Então, o que ela fez aqui nesse caso, ela detectou que eu cometi um erro na hora de falar para ela: olha, você falou isso errado, tem que melhorar isso, tem que consertar. Mas em qualquer momento aqui eu chamo ela, se eu fizer uma pergunta, por exemplo, da própria ferramenta que eu estou usando de edição de texto. I have not yet been able to memorize even the basic VI commands. Please remind me how to delete multiple lines. In VI, to delete multiple lines, you can first position the cursor at the first line you want to delete. Then type the number of lines you want to remove, followed by the D key. For example, if you want to delete 5 lines, you would type 5 followed by D. Once you confirm, those lines will be deleted. Então é isso. Toda vez que eu tenho alguma dúvida rápida que eu estou utilizando o terminal, nesse caso, por exemplo, eu sempre esqueço como deletar as linhas ali no terminal, né? Que não é selecionar com o mouse, enfim, é 5DD para deletar 5 linhas. Eu dou Alt Space para aparecer a janelinha, falo com ela, tiro a minha dúvida. A maior parte do tempo, quando eu não estou fazendo outra coisa com voz, eu ativo esse modo, deixo ela minimizada e só vou perguntando enquanto eu vou trabalhando. Essa é uma primeira ferramenta de IA que eu utilizo aqui no meu dia a dia. As customizações que eu fiz, principalmente em relação a essa questão do inglês, ela fica dentro da área de personalização do seu usuário. Detalhe, eu estou usando gratuito aqui, não estou pagando nenhuma licença, tá? Não tem nada aqui demais. Mas eu tenho as minhas instruções customizadas para sempre fazer essa revisão de inglês, por exemplo, que eu pedi. Outra coisa que eu coloco são contextos até mesmo pessoais. Então, por exemplo, aqui eu também tenho, que eu falando, né, para dar esse contexto inicial para ela, que eu sou brasileiro, que preciso aprender melhor meu inglês, gosto de viajar, gosto de música eletrônica e o meu artista de música favorito. Então, em algum momento, se ela casa alguma informação, ela traz alguma coisa num nível mais pessoal. Outra coisa também muito interessante que eu gostei é essa questão de configuração de temperatura, entusiasmo. Então, eu não gosto que ela divague muito ou fale muito sobre um certo assunto. Eu gosto que seja mais direto possível. Bom, deixa eu acelerar aqui. Outra coisa que eu utilizo. Além do próprio Cloud Code, que eu já vou abrir ele aqui, vou abrir utilizando o meu alias próprio, que eu chamei de Cloud Max, que para mim não precisar ficar invocando todos aqueles argumentos toda vez que eu executo o projeto. Ele está me avisando aqui que eu estou numa pasta onde não é um repositório confiável. Justamente, não tem repositório aqui na raiz. Deixa eu acessar o repositório do projeto. Ok, Cloud Max. Junto com o Cloud Terminal, eu ainda uso uma IDE. Para que normalmente eu estou usando a IDE agora? Principalmente para revisão, para olhar algum arquivo que ela modificou, olhar as diferenças, olhar a própria árvore de arquivos, do que ficar realmente 100% toda hora perguntando. Para a IDE, eu estou preferindo o Visual Code, o Visual Studio Code. Tenho pouquíssimas extensões instaladas, não tem nada muito específico, tem coisa para analisar containers se está em execução ou não. Gosto muito desse plugin do GitHub para olhar os meus PRs que estão em aberto, os workflows, enfim, mas ele está aqui basicamente no modo raiz. Eu até tenho o Cloud Code aqui instalado, mas não estou usando muito as sessões aqui dentro dele. Eu estou preferindo usar direto lá no terminal. Eu estou focando aqui no Cloud Code, mas também não estou limitado a ele. Tá? Eu estou usando o Gemini, estou usando o Copilot. Por exemplo, quando eu estou na própria IDE e às vezes eu quero fazer alguma modificação pontual, eu já estou ali. Eu uso muito o inline, o autocomplete do Copilot para isso. Então, acho que também, aí é uma opinião principalmente, nós também não devemos ficar restritos a sempre uma única inteligência artificial. Hoje o Cloud Code para mim está perfumando melhor. Amanhã vai sair outro que vai ser 2 vezes melhor e, cara, eu vou migrar para ele. Eu não vou ficar preso numa tecnologia. Nós temos, de certa forma, sempre estar acompanhando aqui o que funciona melhor para a gente. Tá? Sobre o projeto em si, qual que foi meu marco zero? Da onde eu quis partir? É da onde todo bom engenheiro partiria, que é a documentação. Como eu falei, esse repositório aqui, ele está sendo para mim onde eu estou jogando muito conhecimento. Eu estou até fazendo over engineering. O que é isso? Talvez
criar um canhão, né, para martelar um prego, enfim, para matar uma mosca, né, é o termo mais certo. Mas aqui eu estou aplicando, teoricamente, o que eu acredito que sejam as melhores tecnologias do que eu testei, o que sejam as melhores práticas, tá? Então eu comecei pela documentação. Aqui eu estou usando Domain Driven Design, então eu dou algum contexto aqui no README, eu criei um sistema modular, né, que eu poderia criar, é um sistema acadêmico, né, vou dar um pouquinho de contexto, um sistema acadêmico para cadastro de alunos, professores, mas também para controlar a sala de aula, horários, e uma outra coisa que vem de um conhecimento prévio meu, já trabalhei com controle de acesso, seria uma integração com equipamentos de controle de acesso, catracas, leitores faciais e tal, mas eu queria que desde o começo esse sistema fosse modular. Olha, eu quero habilitar o controle de acesso, então essa feature está disponível, essa outra feature não está. E também me basear sempre no domínio de conhecimento da pessoa que vai utilizar, né? Então, no Domain Driven Design a gente chama isso de ubiquitous language, né? A linguagem ubíqua, né? Que todos nós, tanto o desenvolvedor quanto o cliente final, nós temos que falar o mesmo termo. Quando eu falar o termo operador, né, nós temos que entender que é um operador do sistema. Quando eu falar professor, é um professor ali da escola, não significa, não há termos conflitantes, são termos claros. Então, o meu ponto zero foi realmente criar a documentação. E não é pouca. Eu criei muita documentação de domínio, tá? Eu tenho toda a definição do domínio, eu tenho o que cada contexto significa, o que cada contexto faz, eu tenho os contextos, eu tenho o mapa de eventos. O mapa de eventos, ele basicamente ele demonstra, né, onde uma informação nasce, onde ela vai parar. Um aluno que é cadastrado, ele tem que ser matriculado, essa matrícula gera um artefato. Eu não vou passar muito, senão eu vou devagar muito sobre outro assunto, mas enfim. Para gerar todos esses documentos que estão aqui, eu utilizei o Gemini no primeiro momento. O Gemini ele me pareceu mais criativo, ele me pareceu mais interessante do ponto de vista de buscar mais conhecimento, de pesquisar, de trabalhar com melhores termos ou termos mais comuns. Eu estou criando também um software que é internacional, então não é exatamente feito para o sistema brasileiro, isso aí é outra questão, mas tem que casar também, então nós temos exemplos, eu tenho exemplos aqui para trabalhar também com a questão brasileira. E já ter uma modelagem inicial ali do que eu imagino que seria a estrutura técnica das implementações. Entendam, isso tudo aqui, além de ser rico para desenvolvedor, mas também para o cliente, ele é um contexto muito forte, ele é uma base, uma especificação muito forte para o desenvolvimento que vem a seguir. Porém, como que a gente transforma uma documentação de produto, né, uma documentação que não é nem de funcionalidade, é do que é esperado, é um manual, né? Como que a gente transforma isso realmente em alguma coisa a ser desenvolvido? O pessoal chama muito isso de PRD, né, que é Product Requirement Document, eu acho que é isso aí. Que é o requisito, né, do desenvolvimento. E é claro, esse desenvolvimento ele não acontece de forma total. Olha, está aqui, ó, tem 50 páginas aqui de documento, desenvolva. Não, você pega, você quebra isso em pedaços, vai quebrando em atividades menores até ter realmente uma task desenvolvida. O meu ponto de vista é que isso não mudou muito com a IA, tá? Eu ainda acho que quebrar os bloquinhos, quebrar essas atividades ainda é importante e traz resultados melhores e mais fáceis de analisar. Como eu falei lá no começo, ter muita coisa para revisar de uma única vez fica difícil, vai criando uma complexidade muito grande. Hoje, nós utilizamos a própria NFI aqui, metodologias do Scrum, Kanban, que é o painelzinho lá. Eu falei, bom, legal. Como que eu transformo isso também no mundo da IA, né? E depois eu mostro realmente como foi criado, mas eu transformei isso num Scrum também. Então, eu peguei toda aquela especificação e aquela especificação eu gerei esse board que me dá o controle total e também integrado a IA. Então, quando eu tenho qualquer atividade que está sendo trabalhada, existe uma associação com uma PBI, existe uma associação com o Work Item, e eu
faço o tracking disso aqui na minha tela. Então eu sei o que a IA está trabalhando, eu posso ter várias IAs trabalhando em paralelo. O paralelismo ele é um outro ponto de desafio que eu percebi, porque o paralelismo ele entra a questão do conflito, né? Então hoje nós devs somos mais lentos, né? Então raramente a gente conflita com outra coisa que outra pessoa está trabalhando, mas já acontece. Na IA isso acontece muito mais. Então às vezes eu tenho um agente trabalhando no contexto do cadastro de aluno, mas tem o outro também melhorando alguma coisa que faz parte do contexto de aluno. E aí eles conflitam, eles se escrevem por cima. Eu vou mostrar depois como eu resolvi esse problema. Mas é aqui que eu faço o tracking em relação às atividades. Todo aquele domínio, toda aquela documentação me virou esse board com a metodologia do Scrum, por isso que há essa estrutura de épico, feature, story e tasks, né? Aquilo que é muito técnico vai direto para uma task, aquilo que o usuário tem que operar vira um story. Eu tenho ainda o controle de sprints com o IA, né? Eu não estou escrevendo código, quem está trabalhando é a IA. A sprint de um dev normalmente é 2 semanas, um mês, né? Com a IA, dado a velocidade que ela tem, eu faço sprint de um dia. Então, em um dia, eu consigo selecionar uma quantidade de tarefas que talvez seria para 2 semanas e jogo para ela fazer. E tenho o tracking disso também, tá? E é a fonte, né? É o gatilho de como ela vai trabalhar. Eu pulei uma informação, tá? Eu falei sobre como transformar, inclusive, o requisito, a documentação base lá em alguma coisa mais técnica. O meu PRD, nesse caso, não é um documento. O meu PRD é a própria PBI. Tá? O meu PRD tá dentro aqui dessa estrutura, porque eu achei mais fácil de navegar, eu acho mais fácil de encontrar do que cair numa pasta que tem lá 100 documentos e eu tenho que achar alguma informação. Então, se eu quiser saber o que foi o requisito para registrar conta com e-mail e senha, eu tenho aqui o que era a história do usuário. Olha, eu como usuário, eu quero me registrar com e-mail e senha. Então, eu posso acessar a plataforma. Isso gerou um critério de aceitação, gerou notas técnicas, que vocês já vão ver que não nasceu tudo ao mesmo tempo, né? E tenho todo o histórico do trabalho, enfim. Então aqui está fácil de eu traquear o que aconteceu mesmo com o IA. Então entenda, eu meio que estou espelhando o que a gente faz, o que nós fazemos já hoje. Tenho a sprint, que eu já comentei, tenho o meu roadmap de épicos, tenho o meu roadmap de features, e eu vou acompanhando isso como se fosse um ambiente de desenvolvimento comum, certo? Outro detalhe, para começar a trabalhar, né, ou para começar a desenvolver, eu já tive que atribuir algumas convenções. Né? Quem mexe com código sabe, nós temos repositórios não convencionados, que seriam aqueles que cada desenvolvedor faz do seu jeito, cada desenvolvedor escreve do seu jeito. Existem brigas sobre se a quebra de linha do bracket tem que ficar na mesma linha ou na linha de baixo. Então, desde o começo aqui, lembrando aquele meu princípio de que tem que ser um código de qualidade, consistente e legível, né? Inclusive, no marco zero, baseado na linguagem de programação que eu escolhi, eu tenho ferramentas próprias que sempre existiram para garantir isso. No próprio .NET, eu tenho o editor config, né, que define se não quase todas, uma série de convenções, né, para ser aplicado no repositório. E eu consigo forçar o repositório a não compilar se por exemplo, uma linha em branco não pode ter 2 espaços. Deixa eu ver se eu abrir um arquivo aqui. Source, vou pegar qualquer arquivo aqui. Aqui. Se uma linha que era para ser em branco e tiver um espaço, ele já não compila. Isso no mundo dos desenvolvedores padrão seria impossível. Tá? Não é que é impossível, dificulta muito, enfim, você vai criando muita exigência, vai tornando o negócio muito difícil de programar. No mundo da IA eu consigo. No mundo da IA eu consigo colocar todas as convenções que eu quiser, até mesmo aquelas que são de estilo, até aquelas mesmo que não fariam sentido nenhum no mundo do desenvolvimento real. Mas aqui eu consigo, vai funcionar automático, ela vai se corrigir. E o se corrigir já é um ponto, tá? E já é um ponto que eu já deixo a dica. É melhor você ter a estrutura de IA ali muito bem configurada e muito bem acertada para ela já criar da maneira certa, para ela não gastar tokens tendo que errar e corrigir. Então eu falei, acho que isso mais de uma vez, o corrigir acontece, funciona, resolve, beleza, mas tudo que você conseguir já alimentar para ficar ok,
melhor. Bom, a mesma coisa eu fiz para front-end, eu não preciso entrar nesse item também, mas essa foi a maneira de como eu criei esse primeiro princípio, como eu resolvi essa primeira questão. Um outro item, né, seguindo a questão lá que eu falei que eu quero sempre uma documentação, quero sempre algo para os humanos, mas também para IA. Então, no próprio README, né, no próprio declaração da aplicação que eu tenho minha tech stack, detalhe, tá? Isso aqui não nasceu, esse documento, o próprio README, né, ele não nasceu na primeira interação. A decisão, né, de cada stack, cada tecnologia, ela não acontece de uma única vez. Esse documento ele fica vivo junto com o repositório. Não só o documento humano, não só, por exemplo, o documento de domínio, mas também as instruções para a inteligência artificial, elas andam lado a lado. Então, quando eu criei o domínio, sim, né, o domínio lá, que é o requisito base, eu tive que trabalhar bastante tempo nele antes de começar qualquer outra coisa. Mas hoje, se eu tiver que criar um campo novo, o aluno agora tem que ter lá o apelido. Eu vou começar pelo domínio, vou atualizar o domínio, vai nascer a especificação, e aí eu vou realmente, efetivamente, para o desenvolvimento para ver se tem algum impacto ou não. Tenho toda a documentação se um desenvolvedor que não tem nada de IA, na verdade, se eu quisesse eu mesmo, se eu quisesse testar esse repositório, eu não vou pôr a IA para testar o repositório, eu vou eu mesmo subir e vou brincar com ela. Então, tenho o guia, né, para o desenvolvedor subir a aplicação, ver como ela funciona. O que eu estava, emendando no que eu estava falando agora, é exatamente esse ponto aqui. Ó. Então, não só para IA, para qualquer um que acessar o repositório. Tolerância zero, zero para inconsistência de estilo, inconsistência de código, alerta, teste que não passa, enfim, zero. Então, é um conceito que vale não só para IA, deveria valer também para os desenvolvedores, e hoje a gente não consegue isso, é muito difícil. Né? Convenções mais simples ou coisas que talvez a gente fala, pô, mas aí já é frescura, e eu vou dizer que algumas coisas não são. Como, por exemplo, hoje, quando o desenvolvedor faz um hotfix ou vários hotfix, ele vai cometando lá e coloca na mensagem do commit. Hotfix, 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 hotfix. Você não sabe o que é aquela alteração, você tem que entrar no commit para ver o que foi aquela alteração. A IA não precisa disso, a IA ela é inteligente o suficiente para pegar um bloco de alteração talvez grande, quebrar isso em commits separados e pôr uma descrição ali clara do que aquilo está acontecendo. Então eu gosto muito, por exemplo, do conventional commits, que dá uma descrição clara. Então essa orientação está aqui no repositório também. Olha, coloca o escopo, coloca uma descrição. O branch segue um padrão de nomenclatura, né? Então essa aqui é a documentação para humanos, né? Para a IA, agora especificamente sobre o Cloud Code, a gente tem o Cloud MD. Né? O Cloud MD é o contexto que aqui eu não preciso de emoji, eu não preciso de gráfico bonito. Aqui, quanto mais simples, melhor. Quanto mais direto, melhor. Mas aqui eu tenho as primeiras orientações que a IA, toda vez que a IA ela carrega, vou dar uma passagem rápida sobre esse assunto, para quem não conhece. Mas a IA ela não está treinada para operar com o seu repositório, ela não está treinada para operar com o seu contexto. Então, se eu estou trabalhando em alguma coisa aqui, eu fechei o terminal e abri de novo, esse contexto ele começa zerado. Essas automações aqui de iniciar é o que? É a maneira de agilizar para que ela não tenha que sair procurando as coisas. Então, toda vez que o meu Cloud Code ele carrega, ele vai carregar esses arquivos para já entender, olha, tá, esse projeto faz isso, assim, 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 assado, é assim que eu rodo ele, as pastas estão organizadas de tal maneira, as APIs estão disponíveis em tal canto, eu tenho usuários que já são pré-carregados na minha infraestrutura. Então, essa instrumentação do repositório ela é extremamente importante para ganhar tempo, economizar custo e todo o restante. Próximo tópico. Sobre a ferramenta em si, né, sobre o Cloud Code em si, que foi a que eu escolhi por experimentação, fui lá e vou me aprofundar nela. E eu acho que, independente da ferramenta, é extremamente importante conhecer a ferramenta. Eu acredito que é legal, a gente sai usando e tal, mas quando nós partimos para um uso efetivo de negócio, de produção, quanto mais você souber da ferramenta, quanto mais você souber os recursos que ela tem, e isso vale para qualquer ferramenta de IA, melhor você vai, mais rápido você vai entregar, ou com uma melhor qualidade você vai entregar. Então, do meu ponto de vista, o que foi o primeiro caso em relação ao Cloud Code? Ler a documentação. Ler a documentação e não é ler dinamicamente dois parágrafos, é ler a documentação inteira, inteira.
aquilo que eu já sabia que eu já não tem sentido, que eu não vou usar, você tira fora. Mas como o aprender de qualquer coisa começa pelo ler. Tem gente que gosta de assistir vídeo, não tem problema, assiste vídeo. No caso do Cloud Code em si, foi extremamente fácil ler, porque, primeiro, não é uma documentação verbosa, ela não fica com aqueles. A Microsoft tem muito disso, né? Escreve um parágrafo falando, porque aqui é melhor, não sei o que, e fica repetindo aquilo 10 mil vezes. Cloud Code, até a própria documentação é mais específica. E uma coisa que eu vejo a galera trombando muito, tendo muita dificuldade, é o conflito de recursos. Olha, eu tenho um monte de opção do que utilizar, de como fazer. Qual é a melhor? Qual que é a mais ideal para um case? A documentação deles é muito clara sobre esse tipo de coisa. Olha, usa uma skill para isso. Qual um cenário? Aqui tá claro, essa tabelinha aqui, inclusive. Aqui. Ela está clara, olha, aqui um exemplo, usa o MCP quando você precisa conectar com alguma coisa externa, usa uma skill quando é algum contexto reutilizável. Então, a documentação, ela ainda é a melhor fonte de informação. Eu acho isso extremamente importante. Então eu comecei por aqui. Eu li a documentação, lia no celular, ia acompanhando até eu conseguir pegar todo o contexto. Mas aí vem outra questão. Beleza, aprendi, tô craque, sei usar tudo que ela tem. Mas e a feature que saiu ontem, né? Aí vai de cada um, né? Tem gente que faz isso por temporada, né? Tipo, agora deixa eu me dar uma atualizada aqui. Eu prefiro me atualizar diariamente. No caso do Cloud Code em si, que está aqui, dado que provavelmente eles mesmos estão utilizando o cloud para entregar recursos, está saindo atualização muito rápido mesmo. Então eu me predispus a todo dia dar uma olhadinha no changelog, que é como se fosse o release notes deles. Então eu não foco muito aqui em ficar lendo o que foi corrigido, porque se eu sentir a dor, aí me interessa a correção. Se eu não sentir a dor, não me importa. Mas eu me interesso mais por essas questões aqui. Ó. Olha, agora eu tenho um recurso aqui, usar o modo bear, que não usa hook, não usa LSP, desativa todos os plugins. Beleza, eu posso não usar agora, mas eu já sei. Se eu precisar, eu tenho. E dada a frequência de atualizações, por que eu estou falando diário? Porque todo dia está saindo uma versão. Pelo menos até o que eu estou acompanhando aqui, todo dia sai uma, às vezes duas versões. Então, de manhãzinha, rapidinho, a cabeça está fresca, eu bato o olho aqui e aqui eu faço uma leitura dinâmica, pum, acabou. Então é assim que eu estou me atualizando. Quando eu vejo alguma coisa que me interessa, eu vou lá e testo o recurso. Outra coisa que eu só vou dar a dica, mas eu sempre já utilizei, eu sempre gostei do Feedly, que eu coloco aqui algumas fontes de informação. Era assim que eu já me atualizava sobre, por exemplo, atualizações do .NET. Aqui eu já não olho, talvez, diariamente, eu olho semanalmente, eu passo uma vez. Não é notícia, é realmente coisas técnicas. Mas vale para qualquer coisa. Quem quiser ver notícia, é só adicionar também fonte também. A ferramenta é gratuita, tem uma limitação, mas o gratuito também já me atende. Algumas coisas aqui é impossível de ler, como por exemplo o Hacker News, mais de 1000 aqui por semana de interesse. Então, algumas coisas eu só ignoro ou uso para filtro. Então, em relação à ferramenta, o primeiro passo para mim foi realmente estudar a ferramenta. Tá? Voltando aqui para ela, inclusive, eu falei sobre a questão de instrumentação, né, de ter o Cloud MD. É uma questão que tem que ser tratada com algum tipo de cautela. Por quê? Se você inchar muito também o Cloud MD, toda vez que você for carregar, e eu tive esse problema, toda vez que você for carregar o repositório, de cara você já vai gastar muitos tokens, já vai gastar muito, e vai atingir o seu limite de consumo. O Cloud ele tem limite de 5 em 5 horas ali, mais um limite semanal. Então foi uma das primeiras lições que eu aprendi. Eu comecei a injetar muita informação dentro dele e comecei a consumir muito token. E aí eu descobri estratégias melhores, coisas simples, tá? Coisas simples como referenciar um arquivo, existe diferença. Quando você põe o arroba e o caminho do arquivo, você está literalmente injetando o conteúdo para IA carregar. Quando você coloca com aspas simples, por exemplo, você está referenciando o arquivo e ela vai ler esse arquivo só se ela precisar, o que geralmente é o mais adequado. Por que que eu estou falando também de referências de arquivo? Eu não coloco tudo no meu Cloud MD, né? Eu não coloco tudo aqui dentro. Eu tenho os guidelines que começam
vamos dizer assim, os guidelines para desenvolvimento. Então, antes mesmo de programar, cadê aqui minha aba aqui? Parte da minha documentação são guidelines de desenvolvimento. Então, eu tenho aqui, por exemplo, princípios de design, princípios SOLID, princípios não se repita, deixa simples, não cria coisa que você não vai precisar, isso acontece muito. Vamos criar 10 features aqui, vai usar uma, né? Não vai usar as 9, fica lá as 9 mortas, a hora que vai usar a feature nem funciona mais. Então, eu coloco aqui alguns conceitos que vocês podem perceber que são blocos bem pequenos, por quê? De certa forma, o treinamento da IA já tem isso. Já tem. Eu não preciso ensinar ela o que é Solid, eu não preciso ensinar ela. E eu só estou aqui dando uma incentivada, né? Eu estou ali pedindo para ela lembrar que daquilo, talvez dar um pouquinho mais de ênfase na hora de pensar sobre esses princípios. Porém, esses princípios eles não servem só para IA. Então, ao invés de criar um documento para IA, eu crio um documento para humanos, né, para desenvolvedores, e faço a referência. E ele serve, atende o melhor dos dois mundos. O mesmo vale para melhores práticas de alguma coisa. Até minha convenção de commit, que eu comentei agora há pouco, tenho ela muito bem especificada aqui. É praticamente uma cópia, um clone da convenção original. Mas tenho aqui, se o desenvolvedor quiser ler, ele pode ler. E a IA também vai usar isso daqui. Então, referências de arquivo também acho legal entender como a ferramenta funciona, porque também tem coisas que eu quero, como por exemplo esse Design Principles, eu realmente injeto o conteúdo com um arroba lá, deixo ela carregar para dentro do contexto dela mesmo. E tem outras coisas que são mediante necessidade, eu só faço referência, olha, teste. Para teste, você vai referenciar, olha, preciso testar, é aqui que eu vou pegar o arquivo. Existem ferramentas do próprio Cloud Code para fazer a melhoria da sua própria instrumentação, tá? Existe skill próprio aqui, que eu uso muito, inclusive, que ele faz a avaliação desses meus arquivos. Por que também arquivos? Porque eu também não crio um único cloud.md, eu não crio um único ponto de verdade. Eu crio múltiplos arquivos. Eu tenho um na raiz que me dá o contexto de todo o repositório, mas quando eu entro, por exemplo, isso aqui é um monorepo, inclusive, eu esqueci de comentar. Monorepo é quando você tem vários projetos dentro de dentro de um único repositório. Esse é exatamente o espelho do caso. Eu tenho aqui back-end, tenho front-end, tenho site de documentação. André, eu usei o Docusaurus, gostei do Docusaurus, então tá aqui, trouxe para cá também. Então, o monorepo, ele tem justamente essa estrutura. E aí, dentro de cada contexto, dentro de cada projeto, ou de cada solução, essa é a melhor palavra, eu tenho o próprio CloudMD, que aí sim fala especificamente daquela solução. Então, quando eu carrego o repositório inicial, eu não carrego tudo sobre o projeto. Eu carrego um sumário ali, uma introdução. Mas quando eu preciso trabalhar com back-end, aí ele vai carregar esse CloudMD do back-end e vai ter um contexto mais rico. Então aqui é uma outra estratégia de não só custo, mas também a qualidade da entrega do contexto e evitar a exaustão do próprio modelo. Acontecia muito, o Cloud Opus, por exemplo, o contexto inicial dele acho que era 200 mil tokens, agora passou para 1 milhão. Mas quando ele era ainda 200 mil, dependendo da situação, você já encha muito o contexto. Daqui a pouco ele está tentando compactar aquela conversa, mas toda vez que você faz compactação, você perde alguma coisa, não tem como. Né? A IA tem um limite, não tem como. Senão eu injetava sempre 100% nela, né? Todos os arquivos, inclusive, mas não tem como, e não faz sentido. Então, tenho também a estrutura do CloudMD espalhada, tenho ela dimensional e esse carregamento automático sem nenhum tipo de configuração. Tenho as configurações do próprio framework, como por exemplo, olha, qualquer um warning é um erro, não, o nível de análise de código é o máximo que existe, não existe desculpa para não performar, não existe desculpa para escrever código errado, o nível da régua ficou no máximo, tá? Eu particularmente, eu teria muita dificuldade de escrever o código que a IA aqui está me entregando. Não dificuldade não técnica, não de conhecimento, mas a dificuldade de tempo, tá? De ficar dedicando tempo para esses detalhes. Já sou acostumado a seguir alguns guidelines, mas aqui o nível é outro, sem dúvida nenhuma. Uma outra coisa que eu vi muito, eu estava falando justamente lá dos guidelines de design, né? A IA em si, ela já é muito inteligente, ela já é treinada, eu não preciso ficar, igual eu falei lá do Solid, né? Eu não preciso escrever um texto gigante do que é Solid, não, quero usar Solid, ponto, ela já sabe o que é. Raramente ela não vai saber de algum contexto.
uma coisa importante do Cloud MD quando você usa ele espalhado. Eu evito, inclusive ela terminou, não sei se vocês ouviram o som, eu tinha pedido para analisar o meu Cloud MD, ela terminou, eu escutei o somzinho aqui, ela terminou, sei que eu posso voltar aqui, então tem alguma coisa me aguardando, né? Então ele fez uma avaliação aqui dos meus arquivos, me deu um score aqui, deu B para o meu Cloud MD na root, eu posso analisar o que dá para melhorar. Cada um deles, né? O do front-end, o do back-end, do back-end tá bom. E, enfim, então eu posso parar aqui também para analisar como aprimorar, porque ele está se autoavaliando o uso da inteligência artificial. Um perigo, né, e alguma coisa que eu vejo também com alguma certa frequência, é a repetição de instrução. Como eu tenho espalhado aqui por contexto, organizado bonitinho, eu corro o risco de talvez colocar a mesma instrução mais de uma vez em lugares diferentes. E a repetição não é legal. Tá? Então, eu tento concentrar a instrução na pasta ou no repositório, no arquivo, onde ela faz mais sentido, onde ela realmente tem que ser utilizada. É alguma coisa que vai ser usada na solução inteira? Na raiz. Ah, não, é só do back-end? Back-end. E assim vai. Porém, o Cloud MD, ele não é que ele tem uma limitação, ele sempre vai atingir todo o nível dele e as suas subpastas. E eu queria algumas coisas mais específicas, como por exemplo, lembra que eu falei da convenção de código que eu queria aplicar? Se eu coloco no Cloud MD, ele vai, de certa forma, carregar isso sempre para o contexto dele, mesmo que ele precisar editar um XML que não tem nada a ver com a questão, ou editar um CS Proj, enfim. E aí entra um recurso muito bacana do Cloud, que são as rules. Né? Dentro da minha configuração do Cloud MD, eu tenho essa seção aqui de rules. É claro, isso aqui não foi criado do além, tá? Tá na documentação de como fazer. Estou falando bastante de documentação, mas também é importante falar que o Cloud Code ele é muito bom também em explicar e seguir sua própria documentação. Tá? Toda vez que eu peço alguma coisa que são recursos dele, ele automaticamente conecta no MCP dele para baixar a documentação mais recente e dar a instrução e o melhor guideline. Mas aqui, por exemplo, eu tenho essas rules que elas são específicas por tipo de arquivo. Então, toda vez que vai trabalhar num arquivo que é do back-end, que é um .cs, aí sim faz sentido eu dar alguma orientação ali sobre o guideline de convenção para não ter o retrabalho de o build falhar e ela ter que ir lá corrigir. Então aqui eu já tenho um certo resumo, mas também tenho aqui a referência, isso aqui é uma referência para os arquivos que estão lá na minha pasta de documentação para desenvolvedores. Então ela faz uma análise inicial, se ela se perde um pouquinho, ela carrega o arquivo e termina de complementar. Eu estou falando muito de convenção de código porque foi a maneira que eu consegui aplicar mais o uso dessa feature. Tá? Mas existem outras situações, como por exemplo, no caso aqui do desenvolvimento, a documentação do OpenAPI, né, que é aquela documentação que fica pública para desenvolvedores, ela não é para cliente comum, ela é para desenvolvedor, que ela tem uma especificação muito própria ali, uma questão muito própria. E aí eu tenho, por exemplo, também um guideline para toda vez que tem um controller, não pôr, por exemplo, o cancellation token que aparece lá, o cancellation token nunca é enviado na requisição, é uma coisa da infraestrutura. Então, eu tenho também guidelines aqui, não só para convenção de código. A única coisa que eu quis demonstrar é que existe como você dar contexto para coisas específicas e não sair colocando tudo em tudo. Tá? Mesma coisa, teste. Para criar teste, está na pasta de teste. Se for um arquivo de teste, olha, eu tenho uma convenção para o meu para os meus arquivos, meus métodos de teste, tem uma convenção de nome, eu tenho uma convenção de estrutura. Então ela já cria dessa maneira, faz referência também para um documento que está mais completo lá também para os desenvolvedores. Essa é uma dos grandes benefícios dos rules, que é você reduzir o escopo da aplicação de algum contexto que está pré-configurado dentro do repositório. E aí nós entramos talvez no que eu mais utilizei, né? Seja que é o que disparado é o que eu mais gostei, não mais gostei, mas o que eu mais usei mesmo, que são as skills. Quem já mexeu com inteligência artificial a nível aí de interação com terminal ou com IDE deve conhecer. As skills, eu não vou ficar falando muito o que ela é em específico, mas basicamente ela é ali o reaproveitamento de algum conhecimento, o reaproveitamento de algum workflow seu que você quer, que ele normalmente é repetitivo e você quer aplicar ele sob invocação ou baseado no contexto, não sei o que então. Então lá no começo eu mostrei a documentação que eu criei com o Gemini. Eu não mostrei uma coisa aqui muito interessante, mas que eu achei que o Gemini foi brilhante. Vou mostrar isso aqui rapidinho, porque eu achei legal. Mas na hora de criar os meus contextos, vou pegar aqui, por exemplo, o do acesso.
eu não tenho só a questão textual, né, do que é o que. Isso aqui é a linguagem ubíqua, by the way, vamos dizer assim, né? Uma credencial. Toda vez que eu falar credencial, uma credencial é um token físico ou digital. É um cartão RFID, é uma biometria. Então, tanto a IA quanto o domínio de usuários sabe o que é uma credencial. Isso aqui é linguagem ubíqua. Tem os conceitos, tem validação, tem um monte de coisa. Mas também tem os fluxos. Deixa eu tá mais para baixo aqui é o domínio das classes, tem os eventos e tem aqui, ó. Talvez esteja pequeno para vocês aí, mas eu tenho o fluxo de como as coisas acontecem, né? Na hora do PRD nascer lá, ele utilizou essa função, essa questão aqui como base de conhecimento. E, vou sendo bem sincero, eu mesmo, eu que ajudei a escrever, não vou falar que eu escrevi porque foi ela que escreveu, mas eu mesmo às vezes esqueci no meio do caminho, cara, como que eu arquitetei aquele fluxo. Ele tem que fazer a validação de certa coisa antes ou depois. Eu tenho uma integração aqui, por exemplo, é uma coisa parecida com o que a gente tem na NFIO, que é a integração com o domínio de identidade, né? O domínio de... Minha tela travou, deixa eu dar um F5 aqui. O domínio de identidade, ele nasce, ele é um contexto separado, é um serviço que normalmente a gente chama de serviço de prateleira, né? Um serviço que fica externo. Então, ele depende de uma sincronização entre a sua aplicação e a aplicação que está controlando a identidade. Então, isso é muito importante e é uma das coisas mais críticas que a gente tem em relação à segurança. O usuário não pode existir no domínio de identidade, mas não existir dentro da minha aplicação. Como que eu aplico também o permissionamento, as roles dele, quem controla? Normalmente é o sistema de domínio, de identidade. Então, às vezes eu esqueço isso, né? Então eu tenho também esses fluxos aqui sequenciais para entender como está sendo criado, quando é publicado, quando volta. O e-mail chegou para o usuário, ele aprovou, não aprovou, está pendente, não está a aprovação do usuário. Então, gosto muito disso para consulta própria, inclusive. E aí, voltando em relação às skills, achei que quando está ficando em tela inteira. O problema era a tela inteira. Deixa eu tirar da tela inteira. E aí, voltando para as skills, então tudo isso, todo esse conhecimento, a criação das PBIs lá no meu painel de projeto, eu começo a transformar em skill. Então, como eu fiz? Primeiro, eu começava a fazer manualmente. Prompt mesmo. Olha, cria uma PB, tá aqui o contexto tal, quebra isso aqui para mim em épico, feature e work item, e story e task, e via como se comportava. Ia pedindo os ajustes. Então, nas primeiras execuções, eu fazia realmente de forma totalmente manual. Uma vez que eu tinha claro o que seria o workflow da AI ideal, aí eu pego e transformo numa skill. Aí eu pego e uso, inclusive, uma skill para criar skill, que é o Skill Creator, né? Porque o Skill Creator, nesse caso aqui do Cloud Code, é uma skill que sabe como formatar uma skill para o Cloud Code. Então, ele vai já tentar ali criar da melhor forma que vai ser otimizada para o Cloud Code. No meu cenário, eu criei uma skill, por exemplo, DDD Expert. DDD Expert, toda vez que eu preciso criar um dado novo no meu domínio, ou um fluxo novo no meu domínio, eu vou invocar esse cara para primeiro definir o domínio. Olha, eu preciso resolver. Não tem nada a ver com tecnologia. Eu preciso resolver a parte de. Esqueci o nome. Mas a parte do cliente. Tá? Uma skill, ela tem várias formas de você utilizar ela. E ela tem recursos que vão além do que só declarar uma skill, ou seja, declarar uma funcionalidade, né? Ela tem uma estrutura obrigatória para saber quando ela vai ser invocada, se o usuário pode invocá-la manualmente ou não. A descrição é extremamente importante porque o Cloud Code ou AI, ela não carrega esse conteúdo inteiro para dentro do contexto dela, ela carrega só a descrição para saber, olha, ele está falando de DDD. Ele está falando de uma especificação que está lá no domínio. Chama o DDD Expert para trabalhar nisso. Entendeu? Então, por muitas vezes eu não preciso ficar invocando a skill. Ela automaticamente aparece na minha sessão. E ela tem recursos avançados. Uma skill de DDD, por exemplo, eu tenho aqui uma referência que é os guidelines, na hora que ele realmente vai criar. Aí, como eu falei, a IA ela já tem um contexto muito maior sobre DDD, provavelmente. Ela tem um conhecimento muito grande. Aqui, eu só estou dando uma incentivada em alguns termos para ela não esquecer. Né? Então, eu tenho a abordagem estratégica, a abordagem tática, o event storm, que eu não quero perder.
tenho a referência também aos meus arquivos lá, que é aqueles diagramas que eu mostrei, o sequencial, aquele diagrama de eventos, para ela não esquecer também de atualizar. E tenho alguns assets. Assets normalmente são templates ou algumas coisas que você vai utilizar. Pode ser até script também, inclusive. Os assets aqui, eles não têm muito a ver com o contexto, né, com o pensamento, vamos dizer assim. Ele tem mais com a questão de padronização ou de execução. Nesse caso, por exemplo, aqueles documentos que eu mostrei lá de domínio, eles seguem um template. Se eu pegar uma outra, se eu precisar criar um outro contexto de domínio, ele não vai recriar aquilo do zero, nem vai precisar também ficar analisando muito a estrutura dos arquivos que já existem. Eu já tenho aqui um template para ele, olha, aqui é uma base para você ter e criar um novo documento. Então, esses assets, inclusive, eles são arquivos separados, porque eles poderiam estar lá no corpo da skill, certo? Eles são arquivos separados para eles serem realmente invocados quando necessário. Então, eu também não poluo, assim como eu falei de não poluir meu Cloud MD, eu também não poluo as minhas skills. Eu crio referências para ser invocado conforme a necessidade. E aí eu tenho outras. Eu tenho o DDD Expert, tenho o Product Owner, que é o cara que criou toda a estrutura para mim lá de issues no GitHub, com tags, com tipo, com o meu painel de prioridade. Então é ele que spawnou para mim todo o cenário. Tenho o template, então toda vez que ele vai criar um novo work item de uma nova PBI, ele já sabe, é uma feature, beleza, uma feature tem que ter tais campos, um spike tem que ter tais campos, então eu invoco ele e assim ele segue. E referências, questões definições que eu estou colocando para ele, né? Olha, o que é uma definição de concluído para mim, né? O que é uma base de um critério de aceitação que você tem que colocar? E aí é interessante, porque aqui eu combino também duas coisas. Eu combino a visão de um gestor de produto, que não está interessado se eu vou utilizar React, .NET, o banco de dados SQL, ele não está interessado nisso, ele está interessado em entregar a feature. E eu tenho o outro lado, que é o Tech Lead. Toda vez que eu crio uma BBI, eu também passo, antes de desenvolvimento, eu pego aquele requisito de negócio, lembrei, é de negócio a palavra que eu estava procurando. Eu pego aquele requisito de negócio e jogo o Tech Lead em cima para ele olhar do ponto de vista tecnológico. Olha, para isso aqui eu preciso disso. Eu já tenho alguma coisa? Eu já tenho. Eu já estou utilizando Elasticsearch para pesquisa. Bom, beleza, não preciso de procurar outra solução em torno disso. O Tech Lead aqui no meu caso, essa minha skill, ela faz toda essa análise e aquele critério de aceitação que existe lá dentro da PBI, dentro da demanda, ele é atualizado pelo Tech Lead. Deixa eu pegar aqui uma que foi concluída mais recente. Aqui, Persona Tag Management. Ele complementa, na verdade, meu requisito. Ele é capaz, inclusive, de mudar o critério de aceitação, se necessário. Fala, olha, o que o Product Owner escreveu, do ponto de vista técnico, não faz nenhum sentido. E isso é discutível. E coloca um comentário para mim não esquecer o que eu mesmo ajudei a decidir ele naquele momento, que a gente esquece. O contexto da IA é pequeno, mas o nosso cérebro também não é infinito. E aí eu também gero alguns artefatos para os humanos, né? Vamos dizer assim, que no caso do Tech Lead, eu gosto de gerar um documento chamado ADR, que é um Architecture Decision Record. O Architecture Decision Record, ele é um documento também, e aqui cada definição técnica, não todas, tá? Não todas, mas aquelas que principalmente envolvem arquitetura. Cada decisão de arquitetura que eu tomei, ela virou um ADR. Então, quando o Tech Lead precisa fazer a sua análise, além dele olhar para aquela situação específica, ele também olha para essas ADRs para falar, olha, essa situação aqui já foi resolvida, essa daqui não. E esse documento, ele não é só a decisão. Porque aqui, nesse caso, os ADRs não são sempre carregados também dentro do contexto, tá? Vale ressaltar isso. O ADR, ele primeiro invoca o índice, aí a partir desse índice ele olha, eu preciso carregar A, B, C, D e E. Ele não carrega tudo. Não faz sentido eu carregar uma questão de front-end para um negócio de banco de dados. Então, ele carrega os ADRs de acordo com o contexto também. E aqui eu tenho desde as opções que eu considerei lá quando eu estava discutindo com ele sobre uma PBI específica. Então, até eu mesmo, eu debato com a skill. Lembra que eu falei um dos princípios inegociáveis lá no começo para mim, que é não deixar a IA fazer tudo sozinho. Então, a skill, ela fica me perguntando ali o que está fazendo, o que eu quero fazer, me dá as opções, me dá as decisões, e ela nunca decide sozinha. Ela sempre me explica qual que é a diferença, e aí eu tomo uma decisão. Essa decisão também é documentada. Existe uma decisão
Existe uma documentação mais simples lá na minha PBI, lá no GitHub, né, um comentário rápido, mas aqui eu tenho o porquê que eu escolhi certa coisa, o porquê que eu avaliei, o que eu não avaliei, qual que é a consequência positiva e negativa disso. Olha, você tomou a decisão de usar isso aqui agora, mas quando você tiver 1.000 usuários a mais, você vai ter problema aqui. Às vezes eu aceitei isso, às vezes eu não aceitei. Então, eu tenho essa avaliação a cada PBI. Essa é a minha skill de Tech Lead. Sobre skills, eu não vou agora correr todas, eu só estou dando alguns exemplos, não vou ficar falando de uma por vez, mas agora de maneira mais generalista. As skills, para mim, eu enxergo talvez 3 pilares delas, tá? O primeiro pilar para mim vão existir skills que são específicas e skills que são genéricas. Qual que é a diferença? Skill específica, às vezes, vai ser exclusivo para aquele projeto. Às vezes, ela faz referência, por exemplo, minha skill de tech lead aqui, ela tá fortemente acoplada ao meu projeto. Qual que é a vantagem de uma skill específica? Eu ganho velocidade. Tá? Existe um trade-off. Eu ganho velocidade. Porém, eu perco reutilização. Então, se eu quiser utilizar essa skill aqui em outro projeto, não é só dar Ctrl C, Ctrl V. Porque ela está fortemente acoplada ao meu projeto. A skill genérica, por outro lado, é aquela que vai atender esse e outros projetos. Aí depende muito do caso e depende muito da decisão que tomar. A skill genérica, por exemplo, uma skill que eu criei aqui que é o Fluent UI. Para o front-end, eu tenho um desafio maior, porque eu sou programador back-end, tenho algum conhecimento ali também do React. E eu queria utilizar um framework de tela, de UI, que não fosse o que ela já joga por padrão, que é o Tailwind, que ela está fortemente treinada no Tailwind. Então, eu também queria avaliar aqui qual é o comportamento do meu modelo quando ela vai lidar com uma coisa que não é tão comum no mercado. O Fluent UI com certeza não é comum no mercado. E nesse caso, eu já percebi que ela já começou a se perder ou gastar muito tokens, porque ela começava a consultar muito a documentação. E aí a documentação ela não tinha uma estrutura para IA, o que significa que você tem que fazer o scrap da página toda vez que você precisa acessar. O que eu fiz? Eu transformei a documentação numa skill. Então eu mandei um agente de IA fazer o scrap de toda a documentação do Fluent UI e ele criou aqui um documento para cada componente que ela tem disponível. Da mesma forma, da mesma estrutura das minhas ADRs. Eu tenho um índice, que descreve brevemente ali o que são os meus componentes. Agora eu preciso saber melhor sobre o que o botão tem de funcionalidade. Ela vai lá, carrega do botão e vai implementando. Então, toda vez que eu preciso trabalhar, às vezes com front-end ou criar coisas para a tela, é o Fluent UI que atua para mim para tomar a decisão dos componentes de utilizar. Então, aqui é um exemplo de uma skill genérica, que não é exclusiva desse repositório. Se eu quiser usar o Fluent UI em alguma outra coisa, eu vou copiar e colar do jeito que ela está. O segundo pilar que eu vejo, existem skills que ampliam o conhecimento e tem skills que estreitam o conhecimento ou guiam melhor a estrada ali para o contexto. O Fluent UI, por exemplo, aqui é um exemplo de skill que amplia o conhecimento. Então, ela está pegando algo que o modelo não está fortemente treinado e está utilizando isso para ampliar o conhecimento dela. A skill que estreita o conhecimento, que é o quê? Olha, existem várias formas de se fazer alguma coisa, mas eu estou lidando o workflow. Então, a do Scrum Master é exatamente isso. Lembra que eu falei que eu tenho as PBIs, eu trabalho com as sprints diárias, e eu tenho uma skill para organizar isso, que é o meu Scrum Master. Meu Scrum Master, ele avalia quais são as skills que estão abertas na sprint, avalia se ficou alguma na sprint anterior, transpassa ela para a sprint atual, organiza a orquestração do que dá para paralelizar e o que não dá para paralelizar, porque nem tudo dá para paralelizar. Mas aqui é uma skill, por exemplo, que ela quase que estreita o conhecimento, porque ela tem um workflow muito bem definido. Eu poderia falar de forma genérica no meu prompt lá, olha, você é um Scrum Master, faz não sei o quê, só que cada vez que eu fosse executar, ela talvez, por não ser determinística, ela ia executar de uma maneira diferente. Então aqui é uma skill que estreita mais o conhecimento. Olha, eu tenho um caminho, eu tenho um workflow, é isso que você vai fazer. Então, para mim, é um segundo pilar do que eu pude avaliar na minha experiência. E o terceiro e último, são skills que eu separei em skills estratégicas e skill táticas, né? Skill estratégica para mim seria aquela eu não tenho documentação para referenciar porque realmente foram anotações minhas. Skill estratégica para mim é aquela que tem que pensar, às vezes, um pouco mais no negócio, ela tem que raciocinar, ajudar na decisão, decidir, né? Isso para mim seria uma skill mais estratégica. E
separei também em skill tática. A skill tática é aquela de execução. É aquela que vai fazer alguma coisa, que ela tem algum conhecimento específico. E eu tenho aqui um exemplo, uma skill tática para mim é skill de time que eu vou exibir daqui a pouquinho. Vou acelerar. Outro tópico. As skills aqui, ela tem também uma questão de limitação. Ou o próprio modelo em relação ao treinamento dele tem uma limitação, que é o quê? Olha, quando eu já ouvi isso mais de uma vez, eu vou fazer alguma coisa e não me trouxe a documentação atualizada. Não me trouxe, porque o treinamento foi até 2023 ou 2020, acho que 2023, 2024, alguma coisa assim. Então, se eu pergunto para ela, sem conectar na internet, sem nada, qual que é a última versão de um framework, ela vai me trazer a versão até 2023. Para resolver esse problema, eu utilizo um MCP. O MCP aqui, para mim, é o ponto de conexão entre a IA, entre o modelo e um outro ponto externo, que na verdade ele vai otimizar, ele vai ser o cara no meio para otimizar esse fluxo. Por quê? Por que otimizar? Ela poderia automaticamente ir lá, fazer o scrap da página, por exemplo, eu vou ler a documentação aqui do Cloud Code, ele vai ler toda essa página, vai ler o sidebar aqui, que ele não vai usar para nada, vai ler o topo, né? Mas vai resolver. Até aí, beleza. Só que quando se tem um MCP, o MCP ele já é, por exemplo, alterado para responder em JSON, ele já é otimizado para a própria IA. Então, é como se eu pegasse esse conhecimento. Um exemplo muito forte disso e muito bacana, eu acho que eu não abri a página aqui, mas é o Microsoft Learn. O Microsoft Learn é onde tem toda a documentação do mundo do Microsoft. É muito bem documentado, por sinal. Ele é um pouco mais verboso, mas ele é documentado. E eles criaram o MCP. Então, o meu repositório aqui, na raiz dele, eu tenho configurado o MCP do Microsoft Learn, para toda vez que se trata de alguma coisa da Microsoft, ele automaticamente engaja nessa documentação e pega a última documentação. Então, se eu pedir qualquer coisa aqui do .NET, como por exemplo, C Sharp acabou de lançar aqui na última versão, uma forma totalmente diferente de criar extension methods, né? Que agora eu uso o termo lá extension, você põe a referência, não é mais o this, não sei o que, lá. Então, eu quero utilizar esses recursos, eu quero utilizar a última versão para ter os melhores benefícios da versão. Então, uso o Microsoft Learn para isso. O outro, que para mim é um dos mais ricos e mais poderosos, é o Context 7. O Context 7 foi uma união, né, é open source, é aberto para a comunidade, que ele foi feito para fazer meio que ele faz o scrap da documentação e por muitas vezes as próprias empresas já injetam aqui, na verdade, de forma otimizada as documentações para a IA carregar de maneira mais otimizada sem gastar muitos tokens e ter todos esses benefícios. Então, por exemplo, Keycloak. Quando eu tive que trabalhar com o Keycloak para identidade, ele veio aqui e pegou, atualizado há 2 dias atrás. Então, há 2 dias atrás, alguma coisa mudou no Keycloak. Então, toda vez que ele for trabalhar com alguma tecnologia, principalmente, eu primeiro mando não, já está inferido ali no meu contexto. Ele primeiro consulta no Keycloak para depois continuar consulta no Context 7 para depois trabalhar efetivamente no que ele precisa fazer. E ainda, aí é um recurso do Context 7, porque existe o MCP dele. Por muitas vezes ele faz uma query em cima da documentação, ele não manda ler toda a documentação, ele fala, olha, eu preciso saber aqui como criar uma organização, porque meu sistema ali, por exemplo, ele é multi-tenant, né? Eu posso ter várias escolas, né? E cada escola tem seu grupo de usuários, eles não interferem um no outro. Então, como que eu crio essa separação dentro do Keycloak? É o Context 7 quem forneceu a informação, olha, existe um recurso de organização, você pode ter role por coisa, e até coisas que ainda estão em desenvolvimento, como por exemplo, a role por organização ainda está em desenvolvimento, está para sair inclusive agora até no final do mês, porque eu acompanhei a issue lá, tá para sair, tá aqui a issue. Então, o Context 7 é a maneira que eu achei sensacional e fenomenal de se manter atualizado e utilizar as últimas versões das minhas linguagens. Então, sobre skills, MCP, para mim, fechou. Eu tenho aqui, não vai dar tempo de eu fazer a demo da especificação, eu depois vou mostrar um vídeo que passa rapidinho aí tudo o que eu estou falando. O outro tópico que eu tenho aqui, para passar brevemente, é o dos agentes, né? O dos agentes eu cheguei a criar alguns, e não criei muitos, e vou dizer o porquê. O agente no Cloud Code nativo ali, ele tem um comportamento esperado, é uma funcionalidade, não é um defeito, que é, o agente ele nasce sempre com um contexto vazio e ele não tem acesso às configurações do repositório. O que eu quero dizer com isso?
Quando eu delego uma atividade para um agente, a ideia é que ele faça sozinho, se vira até o final e me volte com o output do que ele fez. No caso aqui em específico, eu não pude criar, por exemplo, um agente para desenvolver. No começo eu estava com a ideia de ter um desenvolvedor back-end e um desenvolvedor front-end, como agentes, né? E abri mão disso. Vou falar o porquê. Quando eu criei o meu agente de back-end, eu coloquei lá a definição: olha, você é um senior .NET, trabalha com C Sharp, com a última versão, tudo que eu gostaria que um desenvolvedor back-end fosse. Porém, na hora de executar, na hora de criar o código, ele não lê as rules, ele não lê o CloudMD, se você não colocar explícito as skills que ele tem que usar, ele não encontra automaticamente as skills. E isso para mim foi um deal breaker para utilizar o agente. Então, baseado naquela circunstância que eu falei de que o modelo já é inteligente o bastante, eu nem criei skill para desenvolvimento. As rules, que são as minhas convenções, mais o enforcement das minhas convenções, que estão ali no próprio build do .NET, elas já são suficientes para criar um código de extrema qualidade. Junto com o Microsoft Learn, por exemplo, que vai sempre pegar as últimas features da linguagem. Então, eu abri mão de ter um agente. Eu tenho alguns agentes. Eu tenho um agente, por exemplo, para fazer commit. E aqui eu até faço um paralelo com, por exemplo, existe no Cloud Code a possibilidade de usar comando, que é uma automação de alguma coisa que você digita muito rápido, você só quer que ela digite de novo para você. Né? Então, ao invés de criar um comando, eu criei um agente. Por quê? Eu queria esse split de commits, né? Pegar uma implementação de vários arquivos e splitar em commits separados. A outra grande vantagem, que não é só do agente, mas é também das skills, é que eu posso escolher o modelo de IA que eu quero utilizar. Então, por exemplo, por padrão eu utilizo lá o Max, o Opus, que é grande, rápido e eficiente, inteligente, mas aqui para uma tarefa de commit, eu não preciso de nada disso, eu não preciso de raciocínio, não preciso de... Então eu utilizo um model mais simples que ele tem para executar uma atividade simples. Então toda vez que eu invoco ele, ele começa com um contexto vazio, ele lê a diferença dos arquivos, faz a análise, gera os commits e publica. A mesma coisa para o PR, porém para o PR eu já uso um modelo um pouco mais sofisticado, que é o Sonnet. Por quê? Aí eu preciso criar conteúdo, eu preciso raciocinar um pouco, eu tô falando eu, mas é ele, né? Ele precisa raciocinar um pouco mais para criar um texto bom sobre as alterações que foram feitas. Então aqui é um outro bom uso que eu encontrei do agente. Existe uma diferença que eu posso já validar, né? Mas eu ainda assim fiquei com o agente do que a skill. Eu posso ter uma skill de PR também, que eu posso invocar lá. PR, tá lá. A skill de PR, ela acaba sendo mais rica porque ela tem todo o histórico da sessão. Então, além da diferença ali dos arquivos que foram modificados, ela tem todas as decisões, as interações, o porquê que um arquivo foi feito de uma forma e não de outra, e ela cria um PR mais rico. Porém, o custo acaba sendo um pouco maior. Nesse caso, eu estou aceitando utilizar um agente com um PR mais, vou chamar de mecânico, né? Que é ele só olha a diferença e explica, olha, mudou isso aqui, mudou aquilo lá, não tem porquê, não tem motivo, não tem decisão. Para um PR, no descritivo de um PR, para mim isso é aceitável. Então, eu confirmei, estou usando isso. Tem outra modalidade de uso de agente também, que é algumas tarefas que não dependem do contexto da aplicação. Ela não precisa ler toda a aplicação. Que é, por exemplo, o meu executor de teste end-to-end, né, que testa toda a aplicação. É, ele, ele já é um workflow de instruções claras e é alguma coisa que eu posso colocar para rodar ali de bastidor. Eu não preciso interromper o meu fluxo, eu posso mandar ele rodar o meu teste end-to-end e esquecer dele. Ele vai ficar lá baixinho, lá minimizado, até ser realmente executado até o final. A mesma coisa com subir o ambiente. Nós sempre colocamos aqui como desenvolvedores o guideline, aqui como eu mostrei no começo, sobre como subir o ambiente. Né? Olha, para você testar essa aplicação, você tem que abrir o seu Docker Compose, você tem que subir a infra, ou você sobe tudo no Docker, ou se você não quiser executar dentro do Docker, é assim que você roda fora, é assim que você roda, e assim vai. E existem motivações do porquê a gente roda algumas coisas na infraestrutura do Docker e outras coisas fora, como por exemplo atualizar a alteração de uma forma mais rápida. Isso eu não preciso fazer mais manualmente. O agente faz para mim. Eu falo para ele, olha, sobe o ambiente para mim. Sobe o front-end, sobe o back-end, mudou aqui, ele automaticamente detecta, mudou a coisa, faz o refresh, tá? Então eu não preciso controlar para subir ambiente ou para não subir ambiente. Vou até soltar aqui, ó.
Se eu der o clear aqui, ó. Clear. E coloca aqui, ó. Start. Poderia ser outro texto, tá? Isso aqui não é determinístico. Start the environment. Deixa ele rodando aí, ele vai se virar. Então, esse tipo de coisa lá, spawnou o meu agente de dev environment, vai fazer, ó, tá iniciado. Quando tiver pronto, eu volto e te aviso que ficou pronto. É isso que eu preciso, tá? E aí eu posso continuar, posso mandar rodar os meus testes end-to-end, para assim vai. Deixa ele, inclusive, rodando que eu mostro um pouquinho da aplicação em si. E aí tem essa questão, olha, então virou um impeditivo, né? Como que eu solto várias demandas para agentes se elas não têm o contexto da aplicação? Isso foi complicado, porque aí eu volto para o gargalo de ficar com uma janela por situação ou uma janela por issue, né? E ter que ficar ali, eu me torno um gargalo muito grande de ter que ficar analisando todas essas questões. E aí que entrou uma feature, a Anthropic provavelmente também pensou nisso, é uma feature que está em preview, está em beta, e eu já habilitei, que é o Agent Teams. O Agent Teams, para habilitar ele, você precisa ir no seu Cloud Config. Deixa eu fazer um parêntese bem rápido aqui, tá? Uma outra coisa que eu tentei fazer é o quê? Não tem nada específico na minha máquina. Não tem nada específico no meu usuário aqui local da minha máquina. Teoricamente, qualquer pessoa que fizer o clone desse repositório, ela vai ter todos esses benefícios que eu estou falando. Então, os MCPs, as skills, os agentes, até mesmo os agentes, as skills que são próprias do Cloud Code, que dependem de uma ativação manual, como por exemplo a interação com o Playwright. Então, aqui já está habilitado. Baixou o repositório e abriu, já tem que funcionar tudo de primeira. E aqui justamente está habilitando a funcionalidade que eu falei, que é do Agent Teams. O Agent Teams, diferente dos agentes padrões, ele vai ter um líder, que é o terminal padrão, e vai delegando várias tarefas em paralelo para outros agentes, só que por sua vez, esses agentes, eles são paralelos ao agente principal, e eles acessam e leem todo o contexto da aplicação como se eu tivesse aberto várias abas ao mesmo tempo. E melhor do que isso, e mais sensacional, quando algum agente precisa de intervenção, ele volta para o principal e fala, olha, tal está esperando, você precisa decidir isso aqui, está aqui a decisão, faz isso ou faz aquilo, e aí eu confirmo ou não confirmo. Já mostro rapidinho isso. E sobre as funcionalidades do Cloud Code, uma outra feature que eu estou utilizando são os hooks. Os hooks, eles são ativados automaticamente mediante algum evento, alguma situação. Nesse caso aqui em específico, eu tenho hooks para ficar fazendo o linter, que é a validação do formato da aplicação, do style guide e outras coisas, e também o build. Então, a cada alteração de arquivo que é feita, ele automaticamente spawna um script que pega a informação do arquivo, faz o linter dela para não ter que deixar isso tudo lá para o final. Então as coisas já, mesmo que saiam erradas, elas já vão sendo autocorrigidas ao mesmo tempo. E elas rodam de maneira assíncrona, que o meu fluxo, minha sessão, ela não é interrompida. Ele roda em bastidor, quando ele se está tudo ok, não faz nada. Se não está ok, ele volta para o terminal principal e fala, olha, você tem que corrigir aqui certo arquivo. Isso aqui é uma maneira de eu não ter que ficar colocando também tantas instruções no CloudMD, porque quanto mais instruções eu colocar lá, mais rápido ele vai esquecer quando o contexto aumentar, mais rápido ele vai ignorar. Aqui não, aqui é um comando baseado num evento do Cloud Code. Então, eu garanto a consistência durante o desenvolvimento. O Sandbox eu falei para vocês que eu testei, desativei, mas voltando aqui, então tem essa configuração e o Agent Teams eu vou mostrar. Agora, como eu garanto, já estou me encaminhando para o final, tá pessoal? Como eu garanto tudo isso que eu falei, como que eu garanto a consistência de tudo isso, como eu garanto a longo prazo? E isso já é do antigo, né? É através dos testes. Eu gostava de falar que a cada uma hora de tempo, a cada uma hora de código que você escreveu de funcionalidade, são 5 horas escrevendo teste, porque realmente é muito mais código. Então, para cada linha de código que você escreve, normalmente você vai ter 5 linhas de código de teste para testar aquela funcionalidade. E não só isso, os tipos de teste. Então, eu tenho um guideline aqui dentro do projeto que é para justamente seguir as melhores práticas, né? Tipo assim, olha, é uma classe simples, é um teste unitário. Ah, não, eu preciso integrar uma integração com um banco de dados. Ó, é um teste de integração, vai spawnar um container de teste do banco de dados ou do Keycloak, por exemplo, para testar. Ah, não, agora eu mexi alguma coisa que envolve a comunicação com a API. Ah, é um teste funcional, faço o teste funcional. Ah, eu mexi em alguma coisa que infere na tela do usuário. Eu criei um botão lá que vai para um fluxo novo. É um teste end-to-end.
E aí, uma das coisas que incrivelmente vai ser muito melhor do que o desenvolvedor que fazia manual é a cobertura disso, porque se o código já nasce ou ele já é refeito com o teste, eu garanto a consistência disso a longo prazo. Eu já mostro a execução disso. E aí, eu tenho testes unitários, testes de integração. Olha aqui, inclusive, ele subiu já o meu ambiente. Posso entrar aqui na aplicação. Matheus, não me zoa do front-end, porque eu não despendi tempo em UI, tá? Eu vou logar aqui com o usuário de operador. Nesse caso em específico aqui, só para deixar um pouquinho a parte mais técnica de infraestrutura, tá? Eu tenho a pasta na raiz aqui de infra, que tá, e tem o Docker Compose, é claro. E eu tenho aqui, por exemplo, já o spawn padrão do meu Helm, aqui da minha organização, com usuários padrões, né? Que eu já uso com roles, né? Um owner pode criar um usuário, um operador não pode, ele só pode cadastrar aluno e por aí vai. E todas as outras configurações, inclusive de geração do JWT, o tráfego, a conexão com o cliente, o flow, tudo aqui. A mesma coisa vale para o Postgres, por exemplo. Ele já cria a base do Keycloak, ele faz ele cria aqui também um banco de dados, coloca uma instituição de teste, de desenvolvimento, para o ambiente de desenvolvimento não ser maçante, para o ambiente de desenvolvimento realmente estar pronto quando o desenvolvedor precisa utilizar. E aí, nesse caso, eu tenho a aplicação, não tem muitas funções, que nem eu falei, é uma POC, mas eu tenho aqui o registro, nesse caso aqui eu tenho registro de pessoas, é um CRUD básico, né? E ele vai estar vazio, eu posso vir aqui, até cadastrar alguém manualmente, né? Ia funcionar tudo bonito e lindo, tá? Até ok. Mas eu nem preciso disso, eu posso vir aqui e falar assim, ó, roda os testes end-to-end. E aí, o próprio end-to-end precisa criar alguns cadastros para simular os workflows. E quando eu estou falando de simular o workflow, eu não estou falando de pouca coisa. Eu estou falando de cadastrar a pessoa. Eu tenho funcionalidade de taguear a pessoa, por exemplo. Eu posso criar uma tag para várias pessoas para agrupar elas. Aí é a funcionalidade da aplicação mesmo. Tá? Eu não preciso falar muito sobre isso, mas eu crio uma pessoa, um cadastro de uma pessoa, e crio um perfis para essa pessoa. Essa pessoa ela é o quê? É um aluno? Essa pessoa é um professor? Essa pessoa é um pai de aluno? Se é um pai de aluno, quem é o estudante? Quem é o estudante que ele é referenciado? Então, entendam, todo sistema ele tem uma árvore, né, de possibilidades. E a tentativa aqui, não só a tentativa, mas o tamanho do repositório já demonstra isso, é cobrir o máximo possível. Então, quando ele está rodando aqui, ele já está rodando em background também, porque é um agente que eu coloquei para rodar em background, porque eu poderia estar iterando aqui em outra coisa, em outro assunto, enquanto ele roda. Efetivamente que ele consiga testar a aplicação mesmo, tá? E aí eu vou falar por experiência. Quando eu comecei com testes unitários, testes de integração, testes funcionais. Quando eu caí no teste end-to-end, foi onde realmente começaram a aparecer problemas da aplicação, problemas de comportamento. Ele, no meu ponto de vista, é o que mais cobre a situação. Ele pega qualquer coisa que estiver errada, porque envolve front-end e back-end. Né? Front-end também tem teste unitário. Mas aqui, ele inclusive criou, ele coloca alguns símbolos ali porque o teste tem que ser determinístico, isso aqui é comportamento padrão de teste, mas ele já populou aqui com um monte de coisa. Olha lá, já populou com pai de aluno, eu tenho o vínculo aqui, eu poderia vir aqui e colocar tag, né? Enfim, provavelmente ele deve ter alguns usuários aqui que ele colocou tag, outros não. Criou tags, enfim, e assim vai. Mas o teste end-to-end, ele justamente consumiu a minha aplicação. Ele consumiu, fez tudo o que teoricamente a aplicação suporta de fazer, dele tá tagging, dele tá tagging, dele tá usuário. Ele fez tudo e está garantindo, vai sair o resultado, é claro, daqui a pouco ele vai apitar, se realmente funcionou ou não. Em relação ao uso da ferramenta em si, eu uso aqui realmente escrevendo, a maior parte, já até falou aqui que o teste end-to-end todos passaram, 67 passou, nenhum falhou, então tá tudo certo, tudo ok. Mas uma feature recente, por exemplo, que o Cloud Code lançou é você também ter a conversão de voz para texto, né? Então, vou falar metade, tá? Eu falei no começo que estava usando muito, mas depois eu voltei para o texto por causa de alguns comandos, mas basicamente eu já não. Eu também não só escrevo, eu também falo as coisas para ele. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, por exemplo. Some users have reported that the person registration form does not present server validation errors, such as a future date of birth. I know that we have end-to-end tests for that, but I would like you to start the environment and manually check if it is true using Playwright. Aí solto o espaço, vou dar o Enter aqui para ele, porque eu poderia editar também esse texto aqui, se ele tivesse errado, eu poderia soltar o espaço, falar um pedaço, depois falar outro. Aqui eu estou basicamente falando para ele assim, olha, tem alguns usuários que falou ali que a data de nascimento
que é no futuro. Deixa eu subir aqui, porque ele já está fazendo, tá? É ele que está fazendo, eu não estou pondo a mão. Falei que tem os usuários ali que está falando que a data de nascimento futura não está sendo validada, porque não deveria ser um erro que o servidor responde. E eu estou pedindo para ele simular. Eu não estou fazendo nada, eu só falei do problema. Ó, o problema é esse. Testa aí para ver se é verdade ou não. Ele sozinho subiu o meu ambiente, está fazendo login, está fazendo tudo o que o usuário faria, vai entrar lá na seção de registro, vai entrar na seção de criar o usuário e vai simular, vai tentar reproduzir. Então, essa é uma maneira, por exemplo, que eu poderia pegar alguma coisa reportada por um usuário, testar, e ele vai me entregar se realmente, olha, falhou. Ó, não falhou. Vamos deixar ele rodando aí enquanto eu vou falando de outro assunto. Eu vi também o Henrique falou sobre o LSP, deixa eu dar meu pitaco também em cima de LSP, tá? LSP ele também é uma feature das ferramentas de IA. Eu acho que é muito importante usar o LSP, que é o Language Server Provider, porque ele vai pegar o código, vai realmente, não é compilar o código, mas vai fazer análise de código e vai ajudar a chegar no ponto onde tem que chegar. Então, se ele encontrasse, por exemplo, um problema aqui nessa sessão, então ele está tentando criar um usuário teste lá, ó, com data de nascimento de 2030, né? Por que esse é um teste de servidor? Porque essa validação não está no front-end, essa validação está no back-end, tá? Só para ficar um pouco mais técnico. O LSP, nesse caso, ele ajuda a chegar mais rápido aonde o código está. Então, eu tenho a invocação lá no controller, mas a regra em si, às vezes, está lá no domínio. Às vezes, para chegar do controller lá no domínio, ele vai ter que ler vários arquivos, ele vai ter que sair pesquisando texto puro, fazendo regex, para encontrar. Nisso, ele já carregou um monte de arquivo para dentro do contexto dele. Com o LSP, não. O LSP ele já sabe a referência de onde estão as chamadas e ele já navega por toda essa cadeia lá dentro. Tá? Então, esse, para mim, é um dos maiores benefícios do LSP, mais a questão de como eu tenho essa questão dos warnings habilitados de não ter código sujo. Se tiver algum método não utilizado, ele já apita lá, olha, você alterou o código, refatorou, esse aqui sobrou. Não tem ninguém chamando ele. O LSP já aponta, fala, esse aqui está com 0 referências, você tem que apagar ele. Olha lá, não sei se vocês ouviram ou não a notificação, mas está aqui. Aí ele me falou aqui, ó, o bug reportado não pode ser reproduzido. A validação do servidor funcionou. O formulário foi, então beleza, acabou, morreu o assunto. E se eu quiser confirmar, tá na tela, mas a questão aqui que eu estou dizendo eu não precisei fazer manualmente, né? Até quando você tem essa instrumentação nesse nível, você não precisa mais fazer as coisas na mão. Agora me encaminhando mais para o fechamento, eu vou deixar rodando um vídeo aqui que eu sabia que não ia dar tempo de mostrar para vocês fazendo manualmente. Qualquer hora a gente marca o horário, eu mostro, realmente invocando as skills, criando PBI, tudo e tal. Mas é o uso do Agent Teams, que é o meu ciclo de desenvolvimento atual nesse cenário, né? O que acontece? Eu peço para ele agora, para o meu Scrum Master lá, para ver quais PBIs estão abertas. Se não tiverem aberto, eu quero saber quais eu posso colocar na minha sprint diária. Ele olha para a prioridade, fala, olha, você deve priorizar essa aqui, mas essa aqui você não pode colocar porque vai conflitar muito com essa outra, então deixa ela para outra sprint, ou deixa ela para ser executada em seguida. E aí eu spawno isso para minha skill de time que invoca aquela feature mais recente do Cloud Code, que é o Agent Teams. Então eu tenho um terminal principal, que é esse que está executando aqui, inclusive, só que ele vai pegar o contexto de cada PBI que tem que ser trabalhada e vai ver o que dá para paralelizar e o que não dá. Nesse caso aqui, por exemplo, são 3 features que eu estava implementando, que é os perfis, né? Lembra que eu falei que eu tenho uma pessoa e tenho vários perfis possíveis para ela. Então, olha, aqui é a implementação dos perfis. E aí eu tenho a implementação tanto de back-end quanto de front-end. Ele já entendeu aqui que ele não tinha como trabalhar. Deixa eu só dar um pause aqui, senão não vai dar tempo. Ele já entendeu que a feature de front-end tinha que esperar do back-end, não tinha como ele sair trabalhando no de front-end. Então ela fica bloqueada, fala, olha, a hora que eu acabar o back-end, aí eu faço o front-end. E não o acabar não é acabar, tipo, publicar. O acabar é o que eu preciso do back-end para poder fazer o front-end? Eu preciso do contrato, eu preciso da API. A partir do momento que o back-end já implantou o contrato, ou a definição, o front-end já sai trabalhando. O front-end já começa a funcionar. Aí entra o ponto para mim que é mais importante e o mais crítico. No trabalho de todos esses agentes, independente de quantos eu tenha, toda vez que, baseado nas minhas outras skills, baseado no meu outro workflow de desenvolvimento já pré-definido, ele depende de alguma decisão de alguma coisa,
eu não preciso navegar individualmente em cada agente, por mais que eu poderia, tá? Eu posso clicar em qualquer agente aqui e conversar com eles em tempo real. Por quê? O team leader se comunica com os agentes, mas os agentes também se comunicam entre si. Então, nesse caso aqui, foi um ótimo exemplo, porque eu tenho 3 caras implementando, teoricamente, um cenário muito parecido. O que se eu fizesse individualmente, se eu desse para 3 desenvolvedores diferentes, fisicamente, cada desenvolvedor ia fazer do seu jeito. Cada desenvolvedor ia criar do seu jeito. E se eu tivesse que fazer eles trabalhar junto, por sua vez, normalmente seria mais demorado do que eu deixar para um só. Porque são quase que espelhos, são quase que reflexos. E a IA, nesse caso, ela resolve. Por quê? Como ele sabe que os 3 estão trabalhando em perfis diferentes, mas que a implementação base é a mesma, eles já combinam como vai ser implementado. Eles já evitam, aí eles olham lá para o meu dry, que está definido lá no Design Principle, que não é para repetir código. Então, eles se comunicam em conjunto. E aí, quando precisa de uma decisão, como por exemplo entrou nesse caso aqui, olha, o staff, ou depois ele vai falar assim, o pai de aluno é um pouco diferente, porque o pai de aluno ele tem que ter um aluno referenciado, tem que ter um estudante referenciado. Como eu faço? Ou nesse caso aqui ele está perguntando aqui, ó, tem algumas decisões. E é claro, quando eu passo uma skill para uma PBI para ser trabalhada, o tech lead entra primeiro para analisar se tem que abrir uma ADR ou não tem que abrir uma ADR, se já está pronto, se não tem. E aí ele está falando aqui, ó, já segue um padrão estabelecido. Continuo com esse padrão? Não, eu quero falar sobre isso, eu quero discutir. Não, nesse caso aqui só confirmo, só sai confirmando. O jeito que tá ótimo. Aí ele vai lá, ele continua trabalhando. Daqui a pouco ele vem, ele volta com outro. Olha, tem um ponto de extensão aqui, tem um link. Como que eu trabalho com isso? Eu estou usando uma data aqui nesse caso em conjunto com o REST API. Então eu tenho recursos avançados ali de expandir, de não expandir, de contar, não contar. Então tudo isso ele vai interagindo e me deixa decidir. E aqui, a vantagem do Agent Team são várias. Primeiro, a questão do contexto, que eu já tinha falado. A outra, porque antigamente eu ficava com várias abas abertas, espalhadas. E agora não, agora eu só fico com uma tela principal. Às vezes eu abro mais de um time, só que aí também vira um gargalo pessoal, né? Porque é muito contexto para mim decidir ao mesmo tempo. Então eu prefiro às vezes ter um, mas o Tmux aqui eu poderia abrir uma outra janela dentro do mesmo contexto e sair trabalhando com várias situações diferentes, tendo vários times diferentes, que basicamente representam o que seria uma squad no mundo real, tá? Seria exatamente o que fosse uma squad. Então, esse aqui é o melhor exemplo de desenvolvimento de questão do Team Lead. O consumo de recurso da máquina foi para o espaço, né? Ele começou a consumir toda a minha CPU, memória também foi tudo lá para cima, porém ele está trabalhando. Então, é isso, né? É aceitável. Por que tudo isso também? Porque ele está subindo ambiente, está testando, está validando, está escaneando código. O OpenSpec e o SpecKit eu quero testar. Esse repositório eu falei do full cycle, mas eu avancei até essa parte de implementação de feature, revisão e tudo isso. O que falta avançar, eu vou colocar até mesmo o IAC nesse repositório para publicar sozinho, para ter o ambiente de staging. Então, é como eu falei, todo o conhecimento de engenharia, talvez de 15 anos aí de engenharia de software, eu quero colocar nesse repositório para que ele seja o meu guia, tá? Então, não significa que eu quero que seja um modelo central para mim mesmo, que toda vez que eu quiser testar alguma coisa ou quiser avaliar, é ali que eu vou olhar, é ali que eu vou experimentar. Um ponto adicional é o seguinte, pessoal, eu acho que nunca se deve parar de estudar, né? E existem investimentos que a gente faz justamente para avançar nisso, né? Eu, particularmente, eu até hoje, né? Eu não publico essas coisas porque fica um pouco demais. Tudo que você publica muito, né? Se eu colocasse tudo isso aqui lá no LinkedIn, de todos esses certificados, então, por exemplo, essa aqui é uma plataforma do Domitrain que eu recomendo muito para o mundo .NET. São aulas bem mais práticas, né? Já focado muito na execução. Você investe tipo, $300 nisso aqui, não é barato, né? Não é barato. A própria questão da Microsoft, né? E aí vem a notícia, né? Ontem eu tirei também a certificação de IA. Ontem eu parei para estudar na sexta-feira, sábado, domingo. Consegui tirar a certificação, $60 mais ou menos. A certificação sobre ela não foi tão fácil. Como que eu posso dizer? O conteúdo foi tranquilo, o conteúdo é fácil de absorver, mas a execução da prova, eles encurtaram o tempo da prova. Então, tipo assim, são 47 perguntas em 40 minutos. Não,
47 perguntas em 40 minutos. Então você tem menos de 1 minuto por pergunta para resolver. Basicamente você não tem muito tempo ali para ficar pensando muito, mas deu tudo certo. E agora também tenho essa daí. Porém, como eu falei, eu acho que o conhecimento técnico ele anda em conjunto, tá? Eu tenho as outras certificações de engenharia mesmo. Aí, inclusive, e aí eu vi uma imagem, acho que ela está aberta aqui ainda, que eu acho que é o que para mim, que eu já pensava e para mim ficou muito mais evidente, né? Desses 3 círculos aqui, dessas questões interdisciplinares, não vai ter mais como ficar só numa das bolinhas, né? Tipo, o cara que sabe mexer bastante em IA, e não tem o conhecimento técnico, ele vai entregar, mas vai correr um risco maior, talvez não vai performar tão bem. Por outro lado, o cara que é de engenharia, mas não tem a skill de IA, cara, sem chance de competir, não tem como. Eu digo por mim mesmo, se eu quisesse competir com ele, é impossível, não tem mais como. Tá? Então, mudou. Eu falo que até dezembro, os treinamentos dos modelos ainda era meio que insuficiente para ter essa autonomia, essa automação. Mas de dezembro para cá é outro mundo, é outra coisa. E a outra que para mim é um dos maiores benefícios aí, é o entendimento de domínio, né? Então eu não sou mais só o técnico, né? Eu estou resolvendo algum problema, eu preciso entender sobre aquele problema. É a mesma coisa que eu tivesse aqui na NFE, vocês passassem para mim resolver o problema de emissão de uma nota e eu não sei o que é uma nota fiscal. Então, não tem como. Então, o entendimento, o cara que já tinha esses dois aqui, ó, ele já, vamos dizer assim, que ele já estava bem, né? Ele estava garantido, porque a gente tinha o time, que tinha a galera que só ficava aqui, né? Esses aqui você pode ter certeza que aos pouquinhos eles estão sendo totalmente cortados. Agora, quem tiver os 3, com certeza vai ser o melhor dos mundos, tá? A melhor prática, com certeza, é a execução, do meu ponto de vista. Eu já justifiquei, eu coloquei aqui como anotação, mas eu já justifiquei o porquê eu não automatizei tudo, porque eu não coloquei um único prompt para fazer tudo, né? Gosto não, eu tenho que inferir nas decisões, eu tenho que quebrar em pedacinhos. E um pouquinho mais sobre a certificação, achei bastante interessante, porque ali você tem uma melhoria de a certificação ela te força muito, tanto a de engenharia técnica quanto a questão da IA, que você tem sim várias soluções para o mesmo problema, só que a certificação ela te força a escolher a melhor ferramenta com o menor custo possível. Então, olha, eu vou fazer a operação X. Eu tenho 3 ali que fazem a IA generativa, IA padrão, machine learning, mas qual que é a melhor opção? Essa avaliação vai ser cada vez mais importante. Eu espero, acredito que em algum momento nós vamos chegar no ponto em que nós vamos só debater mais questões de negócio, resolver problema e acompanhar ali e revisar. Né? Sobre o ponto de revisão, só para não ficar passado em branco, mas cada pull request meu aqui, vamos pegar o último, por exemplo, quando ele é criado, primeiro, o Copilot do GitHub já faz um outro review, e eu gosto muito disso, porque é uma outra IA totalmente independente, não tem nada a ver com as configurações do meu repositório, ela está vendo de maneira totalmente agnóstica, ela analisa toda a diferença, me coloca os comentários que está aqui embaixo, e aí eu peço para o Cloud Code rever se realmente aquilo faz sentido ou não. E ela, por sua vez, por ela não ter instrumentação, ela acaba encontrando alguma coisa que é mais genérica. Ela fala, olha, cara, isso aqui não é muito comum. Eu acho que você não devia fazer. Não é que ela não fala dessa maneira, mas ela entrega alguma coisa como se fosse dessa maneira. Como se eu desse um repositório para uma outra pessoa que não conhece nada e só olhasse a diferença, só visse o que foi modificado. E aí você é mais crítico em cima da modificação. Lá no cloud, enquanto ele está desenvolvendo, ele tem muito mais contexto, então às vezes ele pode esquecer de alguma coisa. E aí o Cloud vai lá, isso aqui não foi eu que escrevi, ele responde, ele fala, olha, e claro, ele avalia todos os comentários, me dá um overview, fala, Sérgio, ó, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido, acho que isso aqui tinha que corrigir, isso aqui não, e eu falo, então, tá bom, atua nesse. E aí ele vai, atualiza o PR, coloca o comentário, o Copilot vai lá, revisa de novo, dá o ok ou não dá o ok. Além disso, eu tenho automações dentro do próprio GitHub, não são poucas, são muitas automatizações, então eu tenho CI, que vai
validar, não sei se ele já esconde aqui, mas tem o CI de back-end, o CI de front-end, o CI do end-to-end test para garantir que não quebrou nada. Eu tenho aqui uma coisa que eu estou melhorando, é a parte de cobertura, tá? Cobertura de teste de código, está em 20%, não porque só está 20% coberto, na verdade está bem mais que isso, aqui está 100% e 90%. Ele está com aquele valor lá porque muitos projetos, muitos módulos ainda são só o esqueleto, não tem código implementado, então não tem como você cobrir com testes. Então, mas tudo que está nascendo, que já está realmente sendo utilizado ali, ele já está muito bem coberto e eu quero sempre ficar nessa faixa de 97% a 100%, se não 100%, e é a maneira de traquear se a IA está esquecendo alguma coisa ou não. E essa interação acontece aqui. Da questão do própria organização do projeto em si, aquele painel que eu mostrei, que é o GitHub Workflow, que é o meu backlog e tudo e tal, também está automatizado. As minhas próprias skills, elas vêm aqui e alteram para falar que está em progresso ou não está em progresso. Além disso, eu uso também as automações do próprio GitHub, que é, olha, toda vez que for adicionado um item, talvez tenha que pôr dentro do projeto, toda vez que tem um PR, muda para review sozinho, não depende, isso nem depende. O que eu só dependo da skill, aquilo que os workflows padrões já técnicos já não fazem, né? Porque eu também não quero ficar onerando muito a minha skill se não precisar. Então, tudo aquilo que o GitHub já tem, eu jogo para o GitHub. Jogo para ele os workflows, CI/CD, end-to-end tests. E aí, se o teste lá do PR falha, aí sim o Cloud Code entra para atuar, tá? Deixa eu ver se eu acho que eu fechei. O último ponto aqui, só rapidamente sobre o que eu percebi. Aí é só questões da experimentação, né? Eu vou tentar evitar mais grandes mudanças, tá? O que seria grandes mudanças? Eu defini alguma coisa, implementou numa porrada de classe de um jeito, e aí eu quero mudar. Eu decidi que eu quero mudar. Eu quero, não quero desse jeito mais, quero. Não é muito bom, tá? Uma vez que a estrutura ali está muito bem formada, ele pode esquecer de alterar alguma coisa ou de jogar, principalmente que é o que aconteceu, de jogar alguma classe fora, que talvez tenha alguma referência perdida ali que não deveria ter. Então, o que eu coloquei aqui para mim? Que vale um pouco mais a pena vale a pena investir um pouco mais de tempo na especificação, na decisão, na discussão de uma parte técnica, do que implantar de um jeito e depois ter que alterar toda essa estrutura. Uma outra coisa que foi um erro foi um erro inicial que eu não cometo mais. Eu saí, por exemplo, tentando criar skill. Eu quis começar pela criação da skill. Eu quero uma skill para fazer X, Y, Z. E eu ia lá e tentava escrever skill. Não recomendo. Eu recomendo que você faça você primeiro, via terminal, manualmente, conversando com a IA, conversando com ela. E uma coisa que otimizou bastante foi o quê? E aí sim, depois que eu já tenho tudo muito claro o que ela falhou, o que ela não conseguiu fazer, o que ela conseguiu fazer, e existe o histórico na sessão de tudo aquilo que aconteceu, aí, sem fechar a sessão, sem dar o clear nela, eu vou lá, olha, quero uma skill para isso aqui, tá? Para lá, otimiza esse workflow, tal, aí eu discuto sobre o workflow, tudo virou, eu transformei numa skill. Ela é muito mais rica do que se eu tivesse adivinhando o que ela ia fazer, quais MCPs ela ia utilizar, quais não ia utilizar. E a experimentação com certeza é a melhor dos dois mundos. Então existe uma sofisticação da IA, mas vai exigir uma sofisticação técnica também bem crítica nessa parte de segurança que também pouca gente fala, que é essa exposição de dados, o que ela realmente pode carregar. Tem que partir pelo princípio de sempre de ter o menor acesso, o menor privilégio possível. Se eu não preciso daquele dado, eu não carrego o dado. É a mesma coisa, por exemplo, no desenvolvimento dessa aplicação. Estou seguindo bastante LGPD. Olha, um cadastro de aluno poderia ter nome, sobrenome, poderia ter endereço, poderia ter telefone, poderia ter... Olha, para controle de acesso eu preciso de telefone? Não preciso. Não coloco. Não tem. Não tem. O e-mail eu preciso. Às vezes o aluno ele vai poder ter um usuário depois para ele acessar. Então aí eu coloco. O que eu não preciso, eu não coloco mais. Endereço, não preciso mais. Não é um cadastro de aluno para a escola. A escola já tem seu ERP. Não é ERP não. Enfim, já tem o seu cadastro de aluno lá interno. Eu não preciso colocar isso. Sobre o que eu pretendo avançar ali em experimentação com IA, eu fiz já experimentações também rodando IA local. No caso do meu Dell aqui, ele tem o NPU, que é o Neural Processor Unit, né? Então eu consegui subir uma IA localmente também usando esse processador. Ela dependeu de alguma conversão, porque os vetores não são os mesmos para todos, não é o mesmo jeito que executa. Na placa de vídeo é de um jeito, na NPU é de um jeito, CPU é de outro jeito. Mas existem ferramentas para fazer a conversão de modelos, não são todos que são suportados. Eu testei o Llama, testei
testei o Phi da Microsoft, foram os dois que eu testei alguns outros generativos, quem me conhece sabe que eu tenho uma camiseta de LED, e aí eu criei algumas automações para criar efeitos para camiseta de LED, e eu fiz isso utilizando também a IA local. Fiz alguma experiência que foi o que esgotou meus tokens essa semana com Machine Learning, que é previsibilidade. Olha, se eu tenho um comportamento ABC, qual é o comportamento D? Isso é uma coisa muito mais avançada, não a aplicabilidade disso é muito mais específica, a gente não está falando de IA generativa, a gente está falando de prever comportamentos, prever situações, que é uma outra área da IA, que é a área de Machine Learning. Tá? A gente falou sobre bastante coisa em relação à IA generativa, mas eu também queria trazer alguns cenários onde talvez não necessariamente eu precise aplicar uma IA, dado a existência de algum tipo de ferramenta, alguma tecnologia, algum pacote que já faz a operação de forma manual, até mesmo algum fluxo. Né? Então, um caso clássico que eu tive aqui, ou algum exemplo, foi a geração da documentação para integradores. Né? Então, é muito comum nós termos uma especificação que geralmente é o OpenAPI, para algum outro desenvolvedor de fora que queira fazer a integração com a API. Então, ele precisa saber quais endpoints ele precisa chamar, quais tipos de payloads ele precisa passar. E aqui eu tenho o uso, por exemplo, do Microsoft ASP.NET Core Open API, que seria o suporte da própria Microsoft para gerar essa documentação. Eu ativei aqui a geração baseada nos próprios sumários do meu código. Né? Então, basicamente, ele vai pegar o que eu comentei aqui nos meus endpoints e vai gerar a especificação. Nesse caso aqui, eu criei uma API que utiliza o OData para permitir uma flexibilidade maior na hora de obter os dados, principalmente listagem. Para quem não conhece o OData, ele é muito parecido com o GraphQL. Então eu posso selecionar ali quais campos eu quero retornar, quais campos eu quero expandir, como por exemplo algumas referências que eu tenho, eu quero apresentá-las ou não. Eu quero fazer algum tipo de filtro e aí nesse subset filtrado, aplicar uma pesquisa nele para funcionar de forma eficiente. Isso vai funcionar em conjunto, inclusive lá com os índices do banco, vai otimizar a pesquisa para também não ficar batendo no banco, trazendo todo o dado da linha, ele vai trazer simplesmente os dados específicos. Então, é uma automação do ponto de vista tecnológico para otimizar a performance da aplicação. Aqui é uma combinação, acaba sendo uma combinação da IA generativa com algo que não utiliza IA, porque a geração do código e esses comentários foi feita pela IA. Por outro lado, a geração da documentação, eu utilizo o pacote do próprio framework, que me gera a especificação do OpenAPI e eu posso utilizar, na verdade, qualquer ferramenta que dê suporte à leitura desse arquivo. Esse arquivo, por exemplo, eu posso abrir ele, eu tenho ele baixado aqui, né? Então, esse aqui é um exemplo de especificação do OpenAPI, que tem todas as definições. Então, a tela ali, de certa forma, ela não está adicionando nenhum dado a mais que não esteja já na especificação. Outra plataforma comum, muito comum, é o Swagger, tá? O pessoal deve conhecer bastante. Aqui, a minha ideia, nesse caso aqui, é que esse cenário ele seja o quão real quanto o de produção. Então, tudo que fizer aqui, teoricamente, é igual ao de produção. A diferença são os dados, né? Então, ele vai estar sem dados ou com alguns dados de teste, enfim. Porém, todo o fluxo, inclusive a autenticação, né, o que utiliza um Keycloak que está realmente ligado aqui na minha infraestrutura, no meu Docker, eu posso logar, ele vai gerar o JWT, que por consequência vai ser utilizado em todas as requisições que estão abaixo. A documentação ela vai incluir, inclusive, as possibilidades do OData, de quais tipos de argumentos, quais tipos de queries ela aceita para poder fazer o filtro. E aqui eu posso também simular, posso fazer a requisição se tiver dados, né? Não sei se está com dados ou não. Não, esse aqui não tem nenhum dado, está retornando vazio. Mas eu posso simular, posso criar uma entidade, enfim. E também, tá? E também dar os exemplos dos retornos, né? Então o pessoal às vezes cobra bastante. Qual que é o seu dicionário de dados? Quais são os retornos possíveis? Quais são os erros possíveis? Então aqui o integrador ele tem condição de saber o que ele pode tomar como erro, qual é o formato, né? Não vou nem simular muito aqui, eu só queria mais tratar essa questão de casos onde, por exemplo, eu não utilizei a IA para ler o meu código e gerar a especificação do OpenAPI, entendem? Da forma como está aqui, eu mantenho talvez uma consistência até maior, porque a IA não tem chance aqui de alucinar e perder, esquecer algum endpoint, e de certa forma eu mantenho isso aqui tudo atualizado e vivo conforme o projeto evolui, certo? Um outro ponto que eu queria trazer aqui é que
Como eu tenho essa documentação de integração, talvez nascendo aqui de uma forma já bem clara e bem específica, inclusive é uma funcionalidade agora do Scaler, tá? Que ele tem, eu acho que um serviço, eu não testei ainda, mas eu tendo todo essa riqueza de informação, me traz facilmente o contexto para gerar um possível MCP, que vai ser um cara para ser utilizado por outras LLMs, outras IAs, para conectar na minha aplicação e saber quais endpoints ela pode chamar, como é o payload desse endpoint, sem ter ali muita dificuldade, tá? E esse é o principal objetivo. No caso também, posso falar da documentação para os desenvolvedores desse repositório, né? Que eu já mostrei lá a questão do README, de ter lá um contexto, como iniciar a aplicação, onde está os documentos de domínio, enfim. Mas para alguém que, por exemplo, fosse entrar para trabalhar nesse repositório e eu quisesse um nível avançado de conhecimento sobre toda a aplicação, eu estou gerando aqui, estou compilando um manual, que também é baseado em todo o repositório. Então, basicamente, se alguém fosse trabalhar para mim, eu provavelmente faria a pessoa primeiro ler o manual. Estou falando, mas estou brincando, né? Aqui seria a fonte de informação, talvez, de uma forma mais legível. Isso aqui seria apenas uma das formas, né? Eu gostei muito da abordagem que trouxeram de talvez ter um PowerPoint para o repositório também, para dar o contexto inicial ali de como funciona. Mas aqui eu teria talvez uma navegação mais fácil para alguém que quer aprender sobre o repositório, sobre como funcionam os fluxos. Então pode facilmente entrar. E aqui também anexado eu tenho as ADRs, e aí aprofundando isso aqui acaba virando um livro que de tempo, não vou compilar isso aqui a cada build ou a cada PR, mas de tempos em tempos eu posso ir lá e pedir para ele atualizar essa documentação e compilar um novo livro, um novo manual para facilitar o acesso e diminuir o atrito ou a fricção de utilização do repositório, aumentar mesmo até a segurança e o conhecimento de quais recursos existem e onde eles estão. Tá? Existem próximos passos que eu vou fazer aqui. No caso, eu já tenho o esqueleto, porém ainda não tenho implementado, porque além da documentação para os desenvolvedores do repositório, a documentação para quem quiser fazer algum tipo de integração, que é um consumidor externo, eu também preciso da documentação para os usuários, né, principalmente os usuários da tela, que vão precisar clicar nos botões, clicar nos itens. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o Docusaurus, e aqui sim eu vou utilizar uma combinação da IA generativa com os requisitos que já são gerados a partir do código, como, por exemplo, as rotas possíveis, né? Então, eu posso combinar que, nesse caso aqui, eu uso o TentStack para o front-end, que é o meu roteador. Ele já gera um arquivo com todas as rotas, né, todos os caminhos, mas, além disso, eu também tenho os testes de integração que eu já mostrei anteriormente, que sabe todas as bifurcações, toda a árvore de navegação dentro do projeto. E aí, a partir dela, sim, eu pretendo utilizar uma IA generativa que vai percorrer todos esses caminhos e gerar a documentação, não só uma única documentação, uma documentação também por perfil. Ah, se o usuário logado é uma pessoa, ele tem certos recursos. Se o usuário logado é um professor, tem outros recursos. Então, vai ser mais um exemplo aqui também de onde utilizar a IA generativa, certo? Eu comentei no começo do vídeo que, em relação a esse projeto, eu pretendo chegar no nível full cycle, que seria desde da especificação até a publicação, só que também a telemetria e o monitoramento ativo, né, de ter agentes ali acompanhando os logs em tempo real, detectando erros, obtendo detalhes desses erros, simulando sozinho, tentando me entregar sempre a coisa mais rápida e mais fácil possível de avaliar, para mim só tomar a simples decisão, sim, corrija aquilo, não, não corrija isso, corrija da forma A, corrija da forma B, isso realmente é um problema ou não é um problema, então chegarei nesse nível, tá? E aí, para fechar essa etapa, esse pedaço, eu falei também sobre algumas configurações que eu fiz no meu ambiente, e uma delas que eu deixei para depois é justamente o controle remoto, né? Então, toda vez que já está até aberto aqui. Toda vez que eu inicio uma sessão no Cloud Code, o meu cenário aqui automaticamente abre uma sessão remota, que eu posso tanto copiar esse link aqui e jogar no navegador, e eu vou ter o acompanhamento em tempo real das mesmas coisas que ele está fazendo lá no terminal. Eu posso mandar por aqui também, por exemplo, start the environment. Né? Posso fazer por aqui.
enquanto ele vai lá, ele já está fazendo. Então, mandei de lá para cá, eu posso mandar remotamente a partir de qualquer máquina na internet, porque esse endereço aqui é remoto, mas também tem um recurso que eu mais gostei e que eu estou usando bastante quando estou fora do computador e preciso só tomar alguma ação simples, sem pensar muito, longe do computador, que é o uso pelo aplicativo de celular. Então, eu tenho aqui no meu celular instalado o app do Cloud Code. Vou abrir aqui para vocês. Está instalado aqui. E como essa sessão está em andamento, eu posso entrar aqui também no aplicativo na parte do Code e acompanhar também e conversar com a sessão que está em aberto. Né? Eu posso escrever qualquer coisa aqui. Hello World. Né? Isso é aqui a transmissão da tela do meu celular. Olha lá, já chegou lá, ele vai executando, então eu posso interagir. Melhor ainda quando eu estou utilizando a seção do Agent Teams, que aqui, como o Agent Teams ele vai spawnar vários agentes, eu vou ter aqui um chat para cada agente. Eu vou ter um chat para o Agent Team Leader e vou ter para todos os teammates o seu chat individual. Isso significa que eu posso conversar direto com eles também, assim como se eu estivesse na minha máquina. Ou seja, eu nem preciso mais estar perto do meu computador. Existe uma questão de também você poder programar utilizando o ambiente da nuvem, tá? O ambiente da nuvem eu não utilizei ainda, porque o cenário aqui nesse caso, ele talvez traz algumas dependências para o desenvolvimento, né? Você tem que ter instalado algumas coisas, tem que ter instalado alguns frameworks, algumas questões, que eu também pretendo cada vez mais ir otimizando para ficar menos dependente de instalações locais, como por exemplo, o Playwright ali, ele depende do Chromium para poder executar, então tem que instalar lá no Linux, enfim, algumas coisas talvez precisa de alguma configuração específica ou outra, e eu quero ir tirando, né, cada vez mais essas dependências. A primeira abordagem que eu vou fazer logo em breve é levar isso realmente para uma outra VM ou levar para um container que eu possa conectar de qualquer lugar e só interar via terminal lá. Vai ter essa questão do direcionamento das portas para mim conseguir acessar a API, mas na sequência a ideia é realmente não ficar mais dependente especificamente da máquina aqui para poder fazer qualquer tipo de operação. E o último recurso nesse sentido é o próprio aplicativo do Cloud Code, que tem agora o modo Cowork, né? Mas também tem aqui na seção do Code, tem a possibilidade de utilizar o modo Dispatch, né? Tanto pelo aplicativo quanto pelo app do Windows, eu posso também disparar operações que talvez não estejam nem que não estão nem relacionadas com o meu repositório em si, e ele consegue operar, né? Como ele está dando aqui alguns exemplos aqui de procurar algum arquivo na minha pasta de downloads, né? Isso também funciona muito bem em conjunto com o Cowork, que eu não vou falar sobre isso hoje, mas também é um recurso ali que é para te ajudar a operar a máquina toda ali, ou fazer qualquer tipo de comando, como ler o e-mail, lembrar de alguma coisa, criar um schedule, criar algum alerta. E, e ficar, mais uma vez, cada vez menos dependente aí do mouse para poder acessar as coisas ou ficar abrindo a aplicação. Então, o nível de automação ele está ficando bem alto. Tá bom? É isso que eu queria trazer para vocês nessa sessão. Deixa eu mostrar aqui também como utilizar, no caso, a sessão remota, né? Ela pode ser habilitada manualmente aqui em cada chat. Eu poderia pegar o Remote Control e invocar para essa sessão se tornar de acesso remoto. Ou você pode configurar aqui também na seção de configurações do Cloud, né? a, Acho que é a última opção, se eu não me engano, é aqui, ó, Enable Remote Control for All Sessions. Por isso que toda vez que eu abro uma sessão, ou qualquer teammate também abre uma sessão, ele automaticamente cria lá sua identificação para operar remoto. Eu fiz poucas customizações aqui na parte de configurações. Uma delas foi a questão lá do Bell, que eu falei para vocês, para utilizar o terminal Bell, que é automaticamente reconhecido pelo Windows Terminal e fazer a musiquinha lá e piscar a tela. Do restante aqui está realmente a maior parte quase no default. Eu desabilitei também a autocompactação, porque teoricamente, normalmente eu prefiro decidir antes de fazer compactação, se talvez é melhor abrir uma nova sessão ou dar o clear na sessão e começar de novo para não perder algum dado. Eu realmente avalio caso a caso, não existe um padrão para essa situação. Então é isso, pessoal. Obrigado, valeu pela paciência. Qualquer detalhe é só entrar em contato no suporte.